pastor Washington Fernando da Silva. Aleluia. Vem para cá, pastorzão. Aleluia. Gostaria que você recebesse ele com aplauso. Aleluia. Aleluia. Pastor Washington, ele é pastor da Igreja Videira de Cuiabá, criador da Escola da Prosperidade Bíblica Riquezas do Alto, e também multiempreendedor, autor de 5 livros sobre gestão financeira à luz da Palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, alguém que nós iremos aprender, receber muito da parte de Deus. Só para os irmãos saberem, a primeira vez que eu ouvi falar do pastor Washington foi o pastor José Luiz, lá de Penápolis, ele esteve lá, e aí então, desde lá, eu tentei agenda com ele, mas a agenda não é muito simples dele, né? E não nos falamos muitas vezes, mas incrivelmente, irmãos, ano passado, nós tínhamos definido com os discipuladores que esse ano nós não iríamos trazer nenhum pastor de fora. Tínhamos definido isso. Mas aí lá por meados de dezembro, né, sabe como que é pastor, né? Está lá orando, aquele negócio todo. E eu lembrei, o pastor Washington, quem sabe, né? Aí eu mandei uma mensagem para o pastor Washington, pedi da agenda dele, e essa data nós já tínhamos marcado em novembro. E aí o pastor Washington, ele mandou uma mensagem, ele disse, olha, pastor, eu só tenho vaga mesmo no dia 17 e 18 de julho. Eu disse, então é essa data, acabou toda. Aí ele já colocou na agenda, já ficamos acertados. Pastor Washington, seja muito bem-vindo, está em casa. Uma honra receber o Senhor, que Deus possa te usar ricamente para nós sermos edificados em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Amém? Que bênção. Que bênção. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Irmãos amados, glória a Deus. Tem um material que eu mandei, tem um que é dia 1. Se puder colocar, esse aí. Ok. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Como os irmãos estão? Está bem? Vou começar profetizando no irmão do lado. Você fala, irmão, prepara que Deus vai falar com você poderosamente. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus nos deu de estar aqui, compartilhando da parte de Deus o que Deus fez. Você sabe que quando a gente vai fazer os seminários de Riquezas do Alto, eu faço no Brasil e fora do Brasil também esse seminário, e embora a gente não vai conseguir fazer um seminário completo aqui, eu vou ter 2 horas para compartilhar com vocês. Às vezes a gente faz seminários que são mais extensos, né, com mais ministrações, palavras, e a pessoa vem com a expectativa de saber o que ela tem que fazer para prosperar. Normalmente essa é a pergunta que a pessoa tem. O que eu preciso fazer para prosperar? No entanto, a pergunta mais importante que você vai sair daqui, né, edificado, inspirado, é o que Deus vai fazer para você prosperar. Amém? Porque a gente esquece que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E prosperidade é algo espiritual. Amém? Fala, prosperidade é algo espiritual. Então, quando eu tenho revelação da palavra de Deus, eu já prosperei. Porque a prosperidade, ela acontece primeiro dentro de nós, no espírito, no coração, e depois ela se manifesta fora, no nosso entorno. Portanto, muitas situações de abundância fora do nosso entorno, fora de nós, elas são apenas consequências, como se fossem frutos de uma convicção, de uma identidade, de uma revelação, do modelo de pensar que você construiu dentro de você. Então, prosperidade, ela se manifesta através de dinheiro, através de acesso, através, né, de uma família abençoada, mas ela começa dentro de nós. Se nós não formos prósperos dentro de nós,
dificilmente vamos manifestar prosperidade fora de nós. Tem um vídeo de um garimpeiro chamado Índio na internet. Ele garimpou, ele deu uma acertada em um ano, ele garimpou mais de 600 milhões de reais. Então, em um ano, ele saiu de 0 para 600 milhões de reais, baseado nos diamantes que ele retirou. O que é emblemático na história dele é que, em 3 anos depois, ele já estava pobre de novo. Ele conseguiu torrar mais de 600 milhões de reais. E aí tem uma entrevista, depois você assiste no YouTube, ele falando que ele faria tudo de novo. Então, por exemplo, ele fez coisas do tipo, chegou no aeroporto, comprar passagem, não tinha mais vaga, daí ele falou, então eu vou fretar um avião só para mim. Aí fretou um avião, gastou 20 milhões para ir um avião só com ele, um Boeing só com ele, o piloto e as aeromoças, e só ele foi sozinho. E ele torrou o dinheiro, não é? Como o filho pródigo lá torrou o dinheiro. Mas isso é muito comum com jogadores de futebol, comum com ganhadores da loteria. No meu livro, meu primeiro livro, eu mostro as pesquisas nos Estados Unidos, demonstrando que a maioria dos ganhadores da loteria americana, né, que é o Jake Paul lá na Flórida, eles voltam a ficar da mesma maneira que eles estavam antes de ganhar. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você? A questão não é o dinheiro. E dinheiro é só dinheiro. Fala, dinheiro é só dinheiro. A questão é a sua revelação, a sua capacidade, o seu domínio sobre o dinheiro, para governar o dinheiro. Porque o dinheiro só tem 2 opções. Ou você domina ele e ele vira seu escravo, ou você se torna um escravo do dinheiro, pela pobreza ou pela avareza, tanto faz. Um rico pode ser escravo do dinheiro, um pobre também pode ser escravo do dinheiro. A questão não é quanto dinheiro você tem, a questão é a sua posição em relação ao dinheiro. Então, nós somos chamados para governar sobre o dinheiro. Amém? E aí, isso se desenvolve por revelação, por fé, e a gente se liberta. Né? Eu dizia ao pastor que esse trabalho ministerial, né, que Riqueza do Alto, é um ministério. É um trabalho que Deus me comissionou, é um ministério de libertação, porque a maioria de nós não sabe governar sobre o dinheiro. A gente se deixa governar pelo dinheiro e acha que está fazendo tudo certo, mas estamos fazendo tudo errado. Então eu oro ao Deus que Deus te dê revelação hoje, de alguma maneira eu seja usado como instrumento de Deus para quebrar crenças erradas na sua cabeça. Amém? Durante muito tempo, eu sempre fui educador financeiro, né? E durante muito tempo eu ensinava a pessoa o que ela tinha que fazer, controlar, como que ela tinha que agir. Depois eu voltava para saber como que ela estava, do mesmo jeito. Eu falava, mas por que eu ensino a pessoa e ela continua do mesmo jeito? Porque a questão principal não é ela saber o que ela tem que fazer, é as crenças que ela tem dentro dela sobre a relação dela com o dinheiro. E aí, na palavra de Deus, nós temos mais de 2.300 versículos falando sobre a relação do homem com o bem material, finanças. Você sabia disso? A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, por exemplo. Né? Tem cerca de 500 versículos falando sobre salvação, e mais tem 2.300 falando de finanças. Por quê? Porque o dinheiro pode aprisionar um irmão. Às vezes você nem percebe, mas você está pensando mais no boleto para pagar do que nas vidas para salvar. Você não percebe. Mas isso é uma distração e é o diabo roubando o seu foco naquilo que é eterno. É ou não é? Quem está endividado até vem trabalhar, servir, tudo, mas às vezes ele está aqui dando um bom dia feliz, mas por dentro ele está pensando como que eu vou pagar o boleto de segunda-feira, né? Sem paz. Por quê? Está debaixo de uma escravidão. E Deus, Ele quer te libertar hoje em nome de Jesus, amém? Para que você viva o extraordinário de Deus. Passa aí, por favor, para mim, pode passar? Pode passar, por gentileza? Passa aí. Bom, tem alguns livros que eu quero recomendar para que você leia. Por que Deus me levou a escrever os livros? Porque sempre que eu ia fazer os seminários, eu faço seminários há muitos anos já, inclusive na nossa igreja local. E quando eu fazia o seminário Riqueza do Alto, depois ficava faltando. Tá bom, pastor, o senhor já me inspirou, eu estou
né, eu tive revelação que Deus já me fez rico, que eu quero prosperar, avançar, mas eu preciso ser guiado, eu preciso de mais. E aí eu escrevi, né, minhas duas principais obras o Jornada à Riqueza do Alto. Esse livro hoje está disponível na Amazon. Você compra em inglês, em espanhol, em português, né? É um livro muito lido. Nós já estamos na 2ª edição. Eu tenho leitores no mundo inteiro, isso é impressionante. Eu recebo testemunhos, eu sempre peço para o testemunho chegar até mim para edificar a minha fé, né? No livro eu ponho meu número, peço para a pessoa escrever, e eu recebo e-mails de vários lugares do mundo, da Espanha, já recebi do Japão, de Dubai. Tem um irmão da Espanha que ele traduziu meu livro para o espanhol, Deus falou com ele em sonho, e ele falou: pastor, posso traduzir seu livro? Deus está falando para mim preparar seu livro em espanhol. Aí ele falou: se Deus falou, traduz. Aí ele pegou, traduziu. Quando ele terminou, o pastor Tiago Canguçu, lá de Buenos Aires, me liga. Nunca tinha visto o pastor Tiago, não sabia. Alguém falou, falou, irmão, Deus falou conosco aqui para você vir ministrar um seminário aí. Você tem material em inglês? Em espanhol? Eu falei: tenho. Acabei de receber. Irmão Jean Paulo, nunca o conheci pessoalmente, mas ele foi edificado através dos livros. Então, esse primeiro livro, Jornada à Riqueza do Alto, é um trabalho na sua identidade. É você entender quem você é em Deus, o que Deus espera de você. É você tirar crenças de escassez e você deixar Cristo introjetar dentro de você uma identidade de riqueza, de prosperidade. Sem isso, você não avança. Então, aí são 12 capítulos inteiramente pautados na palavra de Deus, mostrando que pobreza não é uma virtude, é uma maldição, mostrando que a riqueza é uma identidade, não é a quantidade de dinheiro que você tem na conta, mostrando que Deus te chamou para ser mordomo de grandes riquezas, que Deus espera que você multiplique. Vai quebrando as crenças erradas. E aí você vai orando, junto com o livro, você acessa uma plataforma, tem um QR Code no livro, e aí tem 30 minutos todo dia de eu ministrando para você aquele capítulo do livro, orando com você, repreendendo, né, o pensamento errado e renovando a sua mente juntos durante esses dias para você estar liberado para prosperar. Amém? Então, eu recomendo. Não trouxe o Jornada à Riqueza do Alto, que está esgotados lá. Então, pela Amazon você consegue adquirir, certo? E o segundo livro, esse eu trouxe, que é o Manual de Finanças, o Desafio Riqueza do Alto. Esse é um desafio, aquele primeiro é um desafio de 12 dias. Você lê um capítulo por dia. Durante 12 dias, 2 semanas, você faz a jornada. Esses são 40 dias. Por que 40? 40 fala de mudança de estação na vida. Não é? Quando o povo foi sair do Egito, onde eles eram escravos, para chegar em Canaã, que é o lugar que mana leite e mel, eles passaram por um período de mudança de estação na vida deles de 40 anos, certo? No deserto. Jesus também ficou 40 dias para sair de uma fase da vida dele para uma fase de muita prosperidade, o início do ministério dele. Então, 40 fala de mudança de temporada na sua vida, amém? Então, tudo é simbólico. E são 40 capítulos desse livro. Eu aprendi, pastoreando os irmãos, que os irmãos têm dificuldades para ler. E o brasileiro, em média, lê 3 livros, na média, né? Lê 3 livros no ano. Eu vou chutar que 2 desses é obrigado. Alguém obrigou ele a ler. Né? E ainda olha lá, ainda ele mente que leu e não leu. Então, nós não temos uma cultura de ler. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, a média de leitura do americano é um livro por mês. A média, né? Claro que tem um que lê 10 e tem outro que não lê nada, ainda na média, certo? Mas nós precisamos ler muito mais. E aí eu faço capítulos sempre muito curtos, capítulos que você vai ler em 15, 20 minutos, você vai tomar um café ali, ler, entender, sempre ter uma confissão da palavra, onde você se apropria em fé dessa mudança na sua vida, você sempre tem uma tarefa para você fazer, e aqui todas as ferramentas que eu utilizo em consultorias, mentorias, estão aqui. Tanto que tem gente que usa esse livro para dar consultoria para outras pessoas e ainda ganha dinheiro, certo? E aqui tem um QR Code, tem uma inteligência artificial, que isso é um jeito de eu te ajudar mais. Então, você conversa como se fosse eu.
E aí você vai perguntando as coisas para a inteligência artificial, ela vai respondendo todo baseado no livro. A gente treinou ela, tal. Também está junto com o livro. Tudo é para realmente você prosperar e avançar. Amém, irmãos? Então, meu objetivo com esse trabalho é que a igreja prospere para que o reino avance. Porque pensa o seguinte, você com um pouquinho de dinheiro, você já é uma bênção, você já oferta, você paga inscrição de encontro, de criança, paga ou não paga? Paga inscrição, oferta, ajuda. Imagina você bilionário, Deus da glória. Hã? Não é verdade? Imagina o próprio pastor aqui, bilionário. Eita glória! Irmão não vai chegar aqui para pedir oferta. Irmão, eu só queria comunicar que eu acabei de comprar mais um prédio aqui para, né? Aí comprei a chácara. Essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos, que dinheiro não seja um problema para o avanço do reino, né? O problema é o inimigo resistindo a gente. Esse é um problema que nunca vai passar. Mas dinheiro tem que passar. Tem épocas difíceis na vida, mas tem época que dinheiro não pode ser mais problema na sua vida. E essa estação está chegando na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, recomendo que você leia, que eu ensino todo o planejamento financeiro, como que você se liberta das dívidas. Nunca investi na vida, pastor, não sei por onde eu começo. Passo a passo aqui, onde que você põe o dinheiro, fundo de reserva. Toda a parte do como e o que você tem que fazer é isso aqui. O outro é o que Deus vai fazer. Esse aqui é o que você tem que fazer, certo? Cooperando com Deus. Então, eu recomendo, se você de fato quer prosperar, que você acesse esse conhecimento. Esses livros estão disponíveis para venda ali. O pastor me deu mais ou menos a quantidade que era para eu trazer, eu trouxe. Ele não trouxe um para cada um, nós trouxemos menos, até pela limitação. Então, no intervalo, você pegue ali. E aí, é R$60 normalmente na Amazon, mas é R$50. E o pagamento, você faz por Pix aqui, ou para a igreja, depois a igreja me repassa. Amém? Bom, dito isso, eu quero dizer para você, pode passar aí, por favor, o que aconteceu com a minha vida. A primeira etapa, essa primeira palavra, eu vou falar o que Deus fez na minha vida, amém? Para que você se inspire. Hoje, eu sou pastor de um rebanho de 650 irmãos, que é uma rede da igreja. Então, lá eu não sou pastor do prédio. O pastor do outro é pastor do prédio. Eu sou pastor de uma rede. Então, hoje nós somos 4 redes de adulto. Quando eu entrei na videira e fui levantado pastor, a primeira vez era uma rede. Então, eu já multipliquei 4 vezes a rede. A última vez agora, a gente multiplicou, ano passado, em agosto, setembro do ano retrasado, né, 2024, né? E nós multiplicamos, eu fiquei com 30 células, já estamos chegando, estamos com 58 células já dobrou em 1 ano e meio. Isso é prosperidade, sim ou não? Você frutificar para Jesus é prosperidade. E incrivelmente, eu não sou pastor integral. Então, o que acontece? Eu não recebo da igreja para pastorear. Durante 18 anos que eu estou servindo na igreja, como a maioria de vocês, eu invisto na obra de Deus e Deus me levantou como um pastor que, além de não receber, é um pastor que abençoa a obra de Deus. Então, hoje, a minha contribuição, além de a igreja não precisar alocar recursos para me pagar, porque Deus tem me pago muito bem, né, me abençoado, eu ainda contribuo para pagar o salário de pastores que são integrais, para ofertar. E tudo isso foi uma mudança, porque você vai perceber na história aqui, que eu vou contar, que isso é um milagre de Deus. É mais um milagre, mas também fruto do quê? De revelação. Revelação da palavra. A coisa mais poderosa que vai prosperar você chama-se revelação da palavra de Deus. Porque se você é crente, você converteu genuinamente, você tem que crer na palavra de Deus. Tem ou não tem? Uma ocasião, estava na casa até do Júlio. Vocês gostaram do Júlio? Ele é uma bênção, sabia? É uma bênção. E ele é muito engraçado também, né? Ele fez piadinha ontem aqui. O tempo todo ele faz uma piadinha, dá risada. Ele é muito divertido. E um dia eu estava na casa dele, e aí a gente estava fazendo uma célula sobre o batismo do Espírito Santo. E eu percebi que os irmãos não estavam acreditando, sabe? Na oração em línguas e tal. Aí eu parei assim, falei, eu era líder na casa dele, líder de célula. Falei assim, irmãos, eu quero que vocês sejam verdadeiros comigo. Me fala a verdade. Vocês acreditam no batismo do Espírito Santo, na oração em línguas? Aí um olhou para o outro. Até que o Júlio teve coragem de falar. Ele falou, ele era anfitrião. Falou,
vou ser sincero com você, eu não era pastor ainda. Não acredito, não. Acho que as pessoas ficam inventando essas línguas aí e tal. E tal, aí que já fez uma piadinha, já riram todo mundo. Aí eu falei, então, tudo bem. Quem mais quer falar? Aí começou. Como ele falou, basicamente todo mundo falou assim, a gente não acredita nisso não, nesse negócio de oração em línguas, a partir do Espírito Santo. Falei, pois bem, então beleza. Então, obrigado por ser transparente. Agora a segunda pergunta, vocês acreditam na Bíblia, que é a palavra de Deus, ou vocês acham que uma parte da Bíblia é só histórias, que são apenas alegorias, ou você acredita que o que está na Bíblia aconteceu mesmo? Qual que é a fé de vocês? Aí eles falaram, não, a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos na Bíblia. Eu falei, bom, então beleza. Então agora o que nós vamos fazer nessa célula? Nós só vamos ler a Bíblia. Aí fui dando os versículos e cada um tinha que ler um pedaço e fomos lendo. Lemos sobre Cornélio e a sua família, que foram cheios do Espírito Santo, oraram em línguas. Lemos do dia de Pentecostes, que os irmãos oraram em línguas. Lemos sobre Paulo falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E aí, no final, eu falei, bom, agora vocês têm que tomar uma decisão. Por quê? Como vocês creem na Bíblia, mas não creem na oração em línguas, ou a Bíblia está mentindo, e não existe oração em línguas, e aí, vamos parar com essa célula aqui, não é verdade? E vamos fazer outra coisa, porque se a gente não acredita na palavra, nós estamos gastando tempo à toa aqui. Ou, de fato, isso existe. E aí, você tem que acessar por fé. Aí todo mundo falou, não, então a gente acha que existe mesmo. Mudou a fé, mudou a crença, certo? Aí eu falei, então, pois bem, agora que todo mundo acredita, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Falei, agora que todo mundo acredita, vamos fazer o seguinte. Tinha um irmão lá chamado Marcelo Dima, eu falei, Marcelo, você vai tocar uma música aí, nós vamos orar, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou fechar o olho para mim não ficar olhando para vocês, apaga essa luz aí, quem quiser orar em línguas, ore, quem quiser pedir, ore, quem não quiser, também está tudo certo. E para mim não perder a fé, o que eu fiz? Fechei os olhos e fiquei adorando e orando em línguas. Eu fiquei lá, uns 10 minutos de olhos fechados, cantando aquela música. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o... Se nos inundados por tua glória. Quando cantava a música, eu orava em língua, chorava. E eu falei, não estou nem aí. O único medo que eu tinha, na hora que eu abri o olho, estava todo mundo assim, olhando para mim. E ninguém orando. Eu falei, o problema é deles, eles estão perdendo. Minha parte eu fiz, Senhor. E eu esqueci deles e fiquei orando em línguas. Irmão, daqui a pouco começa a escutar a gente orando em línguas. Aí fui ficando curioso. Aí o que eu fiz? Abri os olhos. Quando eu abri os olhos, irmãos, a esposa do Júlio estava num cantinho, a Aline, orando em línguas, olhando para a parede, orando em línguas. O outro estava ajoelhado no chão, orando. Tinha um deitado no carpete. A glória de Deus tomou aquela célula. Veja, por que a gente viveu esse sobrenatural? Porque as pessoas acreditaram na palavra de Deus. O que isso tem a ver com prosperidade financeira, pastor? Porque se você não crê no poder de Deus para afetar a sua vida financeira, você não vai acessar o sobrenatural nessa área da sua vida. Às vezes você crê que Deus pode fazer um milagre de cura, mas você não crê que Deus pode mudar a sua vida financeira, que Deus pode abrir uma oportunidade para você, que Deus pode te dar um contrato, que Deus pode liberar um processo na justiça. E eu quero te falar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Ele pode curar um câncer, irmão, acredita, Ele pode te dar um emprego novo para você, melhor, para você ganhar mais, né? Um jovem que participou comigo da jornada, além desses livros, a gente tem uma jornada online, que são 30 dias aí. A gente ora, igual a gente ora pelo encontro, a gente ora pela vida financeira nossa, para romper. E um jovem ganhava R$2.000. E ele começou a orar para ele ganhar mais. E ele queria ganhar, no mínimo, R$8.000. E foi a oração dele, específica, o ensino a orar de maneira específica. E terminou 30 dias, ele recebeu uma proposta para ganhar R$6.000 em outro lugar. Aí ele foi falar para o chefe dele que ele ia sair para ganhar os R$6.000, e o chefe cobriu a proposta e ofereceu R$10.000 para ele. Disse, Aí no final da jornada ele chegou e falou, pastor, agora eu estou com um problema. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Ele falava que ele mora com os pais, é jovem, né? E aí ele falou,
que eu faço agora com esse dinheiro? Vai cair 10 mil na minha conta, não estou nem acreditando, não é? Olha só, esse dinheiro, ele veio através do posicionamento de fé desse jovem, porque ele tem um alinhamento de coração, ele entendeu o poder de Deus, ele se posicionou e ele recebeu. Enquanto que o outro, isso está disponível só para ele ou para todo mundo? O outro não creu, não envolveu Deus na área financeira dele, não aplicou fé nessa área, portanto, ele não acessou isso aí. E aí, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Se você tiver fé na palavra de Deus. Bom, e aí eu quero testemunhar. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, Deus começou a me prosperar financeiramente muito. Na minha igreja lá, eu já virei um testemunho na época. E era uma referência nessa área, pelo ensino, mas também pelos resultados que Deus gerou na minha vida. E eu tinha muita restrição de falar da minha vida, porque você sabe como que é. Você não quer expor sua vida pessoal, porque você pensa assim, eu pensava, né? Os irmãos vão achar que eu estou me gabando, que eu estou me vangloriando. Não quero, não. Ninguém precisa saber da minha vida. Então, eu sempre fui muito reservado. Só que um dia, Deus falou comigo. Falou basicamente o que Deus falou comigo. Ele falou, olha, não é só o dinheiro que você administra que não é seu. Que eu creio que tudo que está na minha vida não é meu, é do Senhor. Eu sou apenas mordomo. Aí ele falou assim, a sua história, o seu testemunho também é meu. Você é apenas mordomo. Eu que fiz essa história acontecer na sua vida. Então não pertence a você, eu quero que você conte. Aí eu falei, então tá bom, nós como bom, né? Já que o senhor está falando, então eu testemunho, porque toda vez que você testemunha, você está proclamando, Deus fez e Deus vai fazer de novo. Né? Mas quando a gente escuta histórias de prosperidade, eu aprendi também que a gente precisa treinar o nosso coração. Tem reações que a gente pode ter quando alguém testemunha. Passa aí, por favor, o slide. Primeira reação, é um sentimento que a gente não percebe que gera no nosso coração, mas nós temos que repreender, que é a inveja. Então, a inveja se manifesta como? Quando o outro conta uma história de prosperidade e você diminui a história do outro. Por exemplo, o irmão chegou aqui e fala, irmãos, queria testemunhar aqui na oferta de hoje, o pastor me deu a oportunidade, corolei. Sabe o que é corolar? Comprei um Corolla. Corolei, estou com um Corolla novo. Né? Um Corolla novo, irmão. Aí o irmão estava de bicicleta, agora é um Corolla. Aí os irmãos, em vez de ficar alegre, começam a pensar o quê? O que os irmãos começam a pensar? Está mexendo com droga. Né? Ou está roubando, ou está fazendo algum esquema, está fazendo alguma coisa errada. O que é isso? Dentro de nós é inveja. Só que a gente manifesta como? Tentando justificar por que ele acessou e você não. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi com o meu pastor. Ele é alguém que celebra muito com a prosperidade de todos nós. O irmão conquistou qualquer coisa, pode ser uma coisa pequena, aparentemente aos seus olhos. Celebra com o irmão. Alegre, fala, irmão, me alegro com você. Bora lá dar uma volta nesse carro, bora lá ungir esse carro, abençoar. Amém? E é o primeiro de muitos, você vai ter muitos. Mas tem irmão que vai lá olhar o carro, aí ele começa a desmerecer. Mas um Corolla, irmão, você podia ter comprado outro carro. Você entendeu? É inveja. Mas só tinha dessa cor? Nossa, diminuindo a conquista do outro, isso é inveja. Então, como que você acessa o que o outro está acessando? Celebrando com ele. Se você celebra com ele, você se faz participante da alegria, mas também da unção que envolveu a vida dele. Você jamais recebe a mesma unção na vida de uma pessoa que você desonra, que você inveja, não consegue. A inveja afasta a unção que está na vida da pessoa de você. A honra, você arranca a unção que está na vida da pessoa, mesmo se ela não quiser te dar. Certo? Você arranca a unção quando você honra. O pastor Luísio talvez nem lembre do meu nome. Não sei, eu acho que ele lembra, mas às vezes não. Mas não tem importância. A unção que está na vida desse homem está na minha também, porque eu arranquei essa unção dele. Como? Lendo o livro dele. Toda vez que ele prega, eu estou ali assistindo. Então, nós estamos recebendo essa unção. Ainda que ele nunca colocou a mão na minha cabeça para orar. Eu decidi fluir na unção que ele tem, através da admiração, através de andar nas mesmas pegadas, de me aliar a ele. O mesmo vale para a prosperidade. O irmão começou a ganhar dinheiro. Em vez de se alegrar com ele, falei, irmão, me ensina também. Quero ser participante, eu quero me alegrar com você.
você afasta do irmão. Nas famílias acontece isso, aconteceu comigo também. Quando eu comecei a ficar rico, a grande parte da minha família me rejeitou. E eu falei assim, nossa, eu fiquei triste. Teve um dia que eu marquei para todo mundo ir em casa e ninguém quis ir, não é? Eu moro numa casa hoje que vale 2,5 milhões de reais. Da minha família, é uma família que é pobre. Minha família, minha mãe está lá agora, ela chegou lá, eu vim para cá e volto hoje à noite. Mas é uma família pobre. Então, aí eu falava, não entendia por que eles não queriam ir. Aí, até que um dia um tio meu precisou ir lá em casa para resolver um negócio, ele foi, e aí eu percebi. Aí ele começou a diminuir tudo. Ele começou a pôr defeito em tudo. Mas para que fazer isso aqui? Para que ter isso aqui? Para que um armário desse tamanho? Nossa, eu jamais faria isso. Ele começou e eu percebi, na verdade, o que é? O que é? Inveja. E aí, eu te pergunto, se você inveja uma pessoa que prosperou ao invés de admirar, você vai prosperar como ela? Você está repelindo aquilo. Então, nós como igreja, temos que ter alegria. Quando o irmão, eu estou falando de dinheiro, mas isso vale para a célula que multiplica também. O irmão multiplicou uma, multiplicou duas. Senta com o irmão, celebra com ele e fala, irmão, me ensina como você faz. Mas não diminui a conquista do irmão, entende o que eu estou falando? Fala, glória a Deus, irmão, você vai multiplicar 3, você vai multiplicar 4, você é uma inspiração para nós. Você é uma bênção, entende? Então, às vezes, você tem que repreender isso no seu coração, amém? Então, eu testemunhar aqui também é um treinamento para você celebrar comigo. E daqui, eu vou brincar com você. Às vezes, se eu ver que pesou o ambiente, eu vou falar, repreende inveja no seu coração, irmão. Dá um glória a Deus. Amém? Porque não foi eu que conquistei, Deus que me deu. Então, a glória é minha. A glória é de Deus. É para glorificar o nome dele. Amém? Outro princípio de prosperidade. Deus fez na sua vida? Testemunha. Por quê? Porque Deus vai aumentando a nossa sementeira para que tudo volte para Ele através de graças para o Senhor, de glória para o Senhor. Quanto mais as pessoas glorificam o nome de Deus através da sua prosperidade, mais você prospera. Agora, se você bate no seu peito, eu conquistei, eu fiz, eu sou, tudo é você, qual glória que sobrou para Deus? É você que fez, não é verdade? Mas se foi Deus que fez, então testemunha. Falou, irmãos, nem sei como aconteceu, mas Deus fez. Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém. Outro é o refratário. O que é o refratário? Isso não é para mim. Isso é para ele. Ah, porque ele é pastor. Ah, porque ele estudou. Ah, porque ele mora em Cuiabá. Ah, porque ele é... Você começa a justificar que é para o outro, mas não é para você. E eu quero te falar, tudo que aconteceu comigo também é para você. Deus ama todos os filhos. E tudo que ele tem para um, ele tem para o outro também. Quando ele distribuiu a herança para o filho pródigo, tem um detalhe que ninguém se atenta. A Bíblia fala assim, repartiu-lhes a herança. Um filho pediu a herança antes da hora. E aí o pai não deu só para aquele filho, ele deu para os dois. Só que um pegou e usou tudo errado, é verdade. Mas o outro nem tocou na herança. Por quê? Faltou ousadia para acessar. Então nós precisamos ter ousadia para acessar as riquezas, amém? Qual que é a atitude correta? Se inspirar no testemunho dos irmãos e ter fé que Deus vai fazer de novo. Fala, Deus vai fazer de novo. Pois bem, passa aí por mim, por favor. Então, falar um pouquinho do que aconteceu. Para a honra e glória do Senhor, eu vim de uma família pobre, né? Porque Deus, contando testemunho hoje, a gente glorifica o nome de Deus. Porque eu sou de uma família que eu morei em casa de tábua, e aquelas casas que tem um banheiro que é fora. À noite eu não queria... Eu já era maiorzinho a fazer xixi na cama, porque eu tinha medo de sair à noite. Eu tinha uma visão que ia ter um bicho lá, que ia me pegar. Então, eu morei em casas assim. Então, eu lembro de situações da minha infância, né, até na minha adolescência, que eu não me lembro de passar fome. Nunca passei. Assim, querer comer e não ter comida. Não passei. Nem faltar uma roupa, nada disso. Mas eu lembro de coisas que evidenciam a pobreza que eu nasci. Por exemplo, eu lembro de cômodos da minha casa que, ao invés de ter porta, era aquele tecido, colocava um arame, um prego em cada lado, um tecido, assim era a porta.
né? Eu me lembro de épocas na minha casa que a lâmpada queimava, da gente ficava, pegava um banquinho, desenroscava a lâmpada daqui para colocar no banheiro para tomar o banho, uma lâmpada. Então, não tem dinheiro para comprar uma lâmpada, isso é pobreza, é escassez. Eu lembro do sabonete que ia sobrando, a minha mãe obrigava a gente ir guardando o sabonetinho que ia sobrando, aí juntava um monte de sabonete assim, aquele sabonete, e fazia um sabonete colorido para você usar. Quem já fez isso aí? Vamos fazer teste de nível de pobreza, vamos fazer o teste. Você quer ver? Assim que você vai descobrir os irmãos que foram pobres, né? Você não é mais, pela palavra, você já é rico. Depois eu vou te mostrar, né? Mas vamos fazer um teste de quem já foi pobre. Beleza. Sabonete, quem já fez esse negócio de sabonete? Quem já teve porta de tecido? Tá, beleza. Quem já rasgou a pasta de dente para usar o restinho da pasta de dente? Vamos lá. Outro teste. Quem já deitou o buchão de gás para ver se tinha um pouquinho mais de gás? Né? Só faltava cantar para o gás. Dorme, né? Mais um pouquinho de gás. Muito bem. Quem já pôs água no leitor de energia para ver se economizava água? Isso aí já é superstição, né? Olha lá, mas já fizemos. O que mais, hein? Meu Deus. Quem já pôs água no shampoo para render mais? Gabaritaram, hein, pastor? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que se libertar. Quem viveu isso, como foi o meu caso, e o de maioria de vocês, a gente tem que se libertar do Egito para viver Canaã. O que isso quer dizer? Esquecer do tempo que faltou para acessar o tempo que vai sobejar, entende? E aí tem sinais, às vezes você já tem o dinheiro, você já mudou de fase da vida, mas a sua mente ainda é presa na escassez. E isso é um grande bloqueio de prosperidade. Por exemplo, o que é a avareza? A avareza é: eu tenho dinheiro, tem um cara no Brasil que é o Barsi, ele ganha 1 milhão por dia de dividendos. 1 milhão por dia cai na conta dele. 1 milhão. E aí, se você acompanhar um pouquinho a vida dele, quando rasga a camisa dele, ele não compra outra, ele costura. Um cara que ganha 1 milhão por dia. O que é isso? Você acha normal isso? Você acha que ele é livre? Que ele tem liberdade? Ele está preso. Ele está preso no quê? Ele tem dinheiro, mas ele não tem uma mente próspera, porque ele está preso lá na pobreza que ele viveu. Qual que é a base disso? Vai faltar. Vai faltar. Você quer ver outro exemplo? Você vai comer um rodízio de pizza. Aí, quem tem uma mente abundante, você vai e come um pouquinho e vai embora, porque você sabe que você vai ter dinheiro para voltar de novo quando você quiser. Mas quem tem uma mente voltada lá para o passado da escassez, o que ele pensa? Vou no rodízio amanhã, vamos fazer o jejum a partir de hoje? A gente, né? Chega no rodízio. Você lembra de um desenho que tinha antigamente chamado Tasmania? Ele vai comendo tudo quanto é pizza, come. O cara tá aí e fala: não, só um pouquinho, vou no banheiro ali. Vai no banheiro, volta, come. Por que ele faz isso? Porque quem tem consciência do que vai faltar, você tem que aproveitar, porque vai que nunca mais você volta ali, entendeu? Isso é uma crença que a gente precisa ser liberto, não é? Às vezes você não tinha dinheiro para abastecer, aí você colocava lá R$20, R$20. Mas agora você tem. Aí você continua colocando o quê? R$20, dando banguela no carro, banguela. Por quê? Vai faltar. Ainda é uma cultura do Egito. Mas agora você já está em Canaã, você tem dinheiro para abastecer o carro todo. Então, às vezes, você tem que chegar e falar: não, abastece meu carro, enche o tanque aí. E enche o tanque. Por quê? Para você romper essa mente de escassez. Então, eu vivi isso na minha infância, e eu nasci com um problema, alguns problemas de saúde. Então, até a minha adolescência, até eu conhecer Jesus, eu era fanho. Então, meu apelido de infância até hoje é Gaguinho. Essa semana entrou um amigo de infância no meu Instagram: e aí, Gaguinho? Ninguém estava entendendo, né? Falei, e é bom lembrar disso, porque você enche o coração de gratidão pelo que Deus fez. Então, eu não tinha cura. Minha mãe levou em vários fonoaudiólogos e especialistas, e não tinha cura. E eu falava tudo errado. Eu falava, por exemplo, Coca-Cola, eu falava Ola.
Você ri porque não é para você. Né? Aí tomava Coca-Cola, etc. Falava errado. Então, basicamente, eu tinha isso e na minha infância eu comecei a presenciar o diabo. Ele entrou na vida do meu pai de uma maneira, porque o meu pai, ele era uma família com acho que 12 irmãos, grande. Então ele foi criado pelo irmão mais velho. A mãe ia delegando para os filhos mais velhos cuidar dos mais novos. Imagina, 12 crianças para você cuidar. E esse irmão mais velho, que era tipo o pai do meu pai, ele começou a mexer com o tráfico de drogas. E começou a ficar rico com isso. O que ele fez? Levou meu pai. Quando meu pai começou a mexer com isso, eu não sabia. Nem a minha irmã, só tenho uma irmã. Ele começou a aparecer com dinheiro, começou a ficar rico, ganhar dinheiro, comprou carreta, comprou não sei o quê, eu lembro que tinha aquele Tempra, apareceu com Tempra 0 tal. Só que ele começou a manifestar algumas coisas na minha casa que eu comecei a presenciar. Algumas cenas, né, que me traumatizaram na infância. Eu já sou curado em nome de Jesus, mas para você entender, de eu entrar no quarto, meu pai está esganando a minha mãe desfalecendo, eu entrar e ele soltar, né, ali, ou seja, ele ia matar ela ali. Então, eu tinha uma cena da minha mãe correndo comigo, caindo sangue do ouvido dela. Eu achava que era um sonho, porque foi muito traumático para mim. Aí eu, falando na minha adolescência, mãe, eu tenho um sonho, assim, eu tenho uma visão da senhora com sangue, tudo. Ela, não, meu filho, isso aí aconteceu mesmo. Porque um dia seu pai me agrediu, aí eu corri com você para fugir. Então, essas coisas foram me traumatizando. Uma outra ocasião, ele colocou uma arma, porque ela queria separar dele por conta dessa vida que ele decidiu ter. Ele colocou uma arma na cabeça dela e falou, vou matar ela e depois vou me matar. E vou deixar vocês viver. Na minha frente, na frente da minha irmã. Imagina o emocional. Aí depois trancar o quarto. E a gente batendo na porta. Não, eu achava que minha mãe ia morrer, queria morrer. Então, esse tipo de coisa foi acabando comigo. E eu desenvolvi um problema psicológico que era não é epilepsia, mas é um tipo de epilepsia. Então, eu ficava tão nervoso que o meu cérebro me desligava. Dava um ápice de estresse e eu desmaiava ou eu começava a convulsionar. Então, eu tinha muitas essas convulsões. Eu tinha na escola, na rua, eu convulsionava. E, para piorar, irmãos, começou a me dar dor na infância, dor na perna, eu tinha dor assim assim, doía muito, eu chorava. Minha mãe foi fazer os exames, eu tinha reumatismo no sangue, você acredita? Reumatismo sendo criança. Aí eu tinha que tomar um remédio chamado Bezetacil. Quem já tomou Bezetacil? Eu tenho certeza que um dia vai manifestar um demônio e vai falar, eu sou Bezetacil. Porque uma hora eu vou fazer uma libertação, vai aparecer esse diabo aí. Porque, rapaz, pensa numa injeção que doía. Eu não sei se é porque eu aumentava porque eu era criança, eu nem quero lembrar, né? Mas minha mãe, eu não sei porquê, ela tinha um farmacêutico no nosso bairro, da periferia, assim, bairro pobre, e o farmacêutico era a única farmácia que tinha lá. E ela me levava nesse farmacêutico e ele era cotoco, ele não tinha esses 2 dedos. Eu me lembro, e ele que aplicava injeção em mim com o dedo cotoco, irmãos. Aí eu chorava, não quero ir no cotoco, não quero. Porque ele escapava a seringa e machucava. Ai. Vida difícil. E aí, eu fui levando minha vida, antes de eu saber que meu pai sumiu. Porque ele comprou uma carreta e sumiu. Minha mãe falava, não, ele está viajando muito, está trabalhando muito. E deu uns 3 meses, ele não voltava. Aí um menino na minha escola espalhou para todo mundo que meu pai estava preso, que meu pai era bandido. E eu não sabia de nada. Não sabia que era verdade. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, aí uma coisa, eu pedi que meu pai é ser homem. Então, ele vai pagar isso que ele está falando. Quem que é o guri? Então, vai ter porrada. E antigamente era assim, porrada, todo mundo no final da escola, aquela coisa, todo mundo esperando. E aí, o guri, fiquei esperando o guri lá, falei, vou acabar com a raça desse guri. Falou do meu pai e tal. Cheguei lá, o guri saiu, o guri tirou e veio para cima também para brigar. Para minha humilhação, eu que apanhei. É muita humilhação, né? Fui honrar meu pai. Eu brinco que eu dei uma rostada na mão dele. A mão dele deslocou, né? E aí eu cortei uma parte que assim, você faz um cortinho pequeno, sai aquele sangue, aquela coisa. Aí fui suspenso, tudo. Cheguei em casa, minha mãe tinha um mercadinho.
E ela trabalhava das 6 da manhã às 9 da noite nesse mercadinho. E aí falei para ela, tudo ensanguentado, né? Uniforme ensanguentado. Contei para ela, briguei porque o menino falou do meu pai, tudo, e falei. Quando eu contei para ela, ela começou a chorar, chorava. Aí eu achei que é porque eu fui suspenso, que eu briguei, eu falei, me perdoa, mãe, nunca mais eu brigo, e tal. Mas ela não se controlou, ela entrou em assim, um choro que eu nunca tinha visto ela daquela maneira. Daí ela falou, à noite a gente conversa. E nesse dia à noite, ela me chamou a mim, chamou a minha irmã, eu lembro até hoje, sentou a gente na cama dela, no quarto dela, e contou a verdade para nós. Falou, seu pai não está viajando, seu pai está preso no Paraná, ele se envolveu com tráfico de drogas, ele foi preso, a mãe está fazendo de tudo para poder soltar seu pai, mas isso aconteceu, tal, e chorava e tal. E esse dia, irmãos, eu falo que foi o pior dia da minha vida, porque meu pai teve essas situações, mas a primeira infância ele foi muito presente, foi um paizão, sabe? Ele pai presente, meu pai assim, foi um excelente pai na minha primeira infância. Depois ele desvirtuou. Eu creio que são espíritos das trevas que entraram na vida dele mesmo, né? E aí aquilo me acabou comigo, porque eu já tinha um monte de problema, né? E então eu era muito tímido, porque todo mundo tirava sarro de mim. Você sabe o que os guris faziam? Hoje tem bullying, é proibido fazer essas coisas, né? A professora falava assim, hoje nós vamos ler a lição tal, a professora de português, né? Então precisamos de um voluntário para ler. Aí o que os guris faziam? Gaguinho. Falava, não vou ler não. A professora, todo mundo fica quieto. Agora só para vocês verem, ele que vai ler mesmo. Aí eu, não. Eu não queria ir para a escola. Era luta. Aí o que acontece? Eu, diante de tudo isso, entrou um ódio no meu coração. Eu fiquei com tanto ódio que eu pensei assim, já que meu pai é bandido, eu vou ser bandido também. Então, eu vou ser bandido, minha vida já está toda destruída mesmo. E aí, irmãos, eu passei uma fase, minha mãe, coitada. A minha mãe sofreu porque ela tinha que trabalhar e o comércio era só ela, era um mercadinho de bairro. Então, ela me trancava em casa, às vezes, para eu não fugir. Eu arrombava a porta, fugia, saía, ia voltar só de madrugada. Com 15 anos, eu me tornei alcoólatra. Eu tomava um barrilzinho, como chama aqui no Rio Grande do Sul? Chama corote também, lá chama corote. Aquele corotinho de pinga, ela tinha um mercadinho, eu pegava escondido. Eu tomava um daquele por dia, inteiro, eu tomava, por conta do que eu estava sofrendo por dentro, era um escape para mim. E eu comecei a andar com os guris da pior estirpe, né? Era um bairrão assim, e tinha a turma da pesada. Eu comecei a andar com eles, comecei a roubar, comecei a brigar na rua quase que diariamente. Virei um guri de, assim, eu virei outra pessoa. E eu falei, eu vou virar bandido na minha cabeça, vou virar, porque meu pai é bandido. E comecei a ir por essa linha. E a minha irmã se converteu. Aí que acontece nesse caminho? A minha avó, assistindo o programa do R.R. Soares na TV, aquele da aguinha, coloca água para orar, recebe o milagre, converte a Jesus e começa a pregar para toda a família. E a minha mãe estourou a apendicite dela, ela com dor, ia tomando remédio para dor, e no mercadinho não podia sair, até que estourou a apendicite, foi internada, entrou em coma. Ficou entre a vida e a morte. A minha avó vem, e aí eu conheço a ação sobrenatural de Jesus, porque ela fica em torno do hospital, o médico falou, não tem mais nada para a medicina fazer, foi uma infecção generalizada, ela está em coma, ela pode nunca voltar, ela pode morrer, mas ela pode voltar, então, agora é Deus. Aí minha avó fala de um Deus que cura, um Deus sobrenatural que ela conheceu, e ela faz a gente dar as mãos. Eu nunca tinha escutado oração, a gente sabia rezar, minha mãe ensinava a rezar, Pai Nosso, tal, Ave Maria, isso aí a gente aprendeu. Aí colocou a mão assim em volta e orou para o Deus dos céus e da terra, no nome de Jesus, para ressuscitar minha mãe, para trazer a vida. Passa um dia, minha mãe volta. Milagre. Minha mãe relata que teve uma experiência com Jesus, enquanto estava em coma, Jesus falou com ela, se converte a Cristo, a minha irmã se converte, minha irmã vira obreira da igreja, minha irmã era exterminadora de demônios. Os vizinhos iam lá em casa de madrugada bater, manifestava a gente, ela ia lá expulsar. Tanto que o pastor teve que proibir na época, ela ficou famosa lá no bairro lá. Tudo quanto é demônio ia, e os demônios falavam o nome dela. Chegava, não, gritava.
E ela era consagrada, ainda, né? Minha irmã é pastora também. E aí, o que aconteceu? Começaram a pregar para mim. E quanto mais eles pregavam, pior eu ficava. Porque a minha irmã um dia chegou, de um evento que teve na igreja, ela invadiu meu quarto, pegou todas as minhas coisas e queimou. E falou, tá com o diabo no seu quarto e não sei o quê. Aí eu falei, eu nunca vou ser crente doido assim. E eu fiquei com ódio dela. Só que, irmão, Deus tem seus caminhos, né? Aí, você pensa, eu tudo arrebentado. Imagina como que eu era. Além de tudo isso, eu não falei, mas eu era feio que dá dó. Deus foi bom agora, depois da velhice, que eu melhorei um pouquinho. Aí, o que aconteceu? Irmãos, uma amiga dela, que era obreira da igreja também, começa a olhar para mim diferente, e não sei o quê. Aí ela pediu para falar comigo, escondido, que ninguém podia saber. Aí eu fui falar com ela, o que ela me falou? Eu estou apaixonada por você. A menina, linda menina, obreira da igreja. Aí, quando ela falou, eu apaixonei no mesmo instante. Falei, eu também estou. Agora, acabei de apaixonar. E ficou uma lenga-lenga, que ela, não, eu não posso, que você não é da igreja, não sei o quê. E eu, cara, eu já fiquei apaixonado por ela mesmo, porque nunca ninguém tinha gostado de mim, né? Aí, basicamente, ela fez uma prova com Deus. Se você for no retiro, eu vou ficar com você, vou te dar um beijo lá no retiro. E prometeu isso para mim. E era bem no carnaval. Meu pai tinha saído da cadeia e tinha morar em Porto Seguro. Me chamou para ir pular o carnaval com ele lá. Aí ela falou, bem no carnaval. Eu falei, mas bem no carnaval? Meu pai pagou para mim ir lá para ele e tal. E aí eu fiquei com esse encurralado. O que eu fiz? Eu fui para o tal do retiro. Cheguei lá, a menina não olha nem na minha cara, irmão. Eu passo por aqui, ela passa por lá. E eu fui... Aí eu entendi o que é golpe de crente. Sabe o que é golpe de crente? Aí eu chegava nos irmãos, irmão, eu quero ir embora. Aí eles falavam assim, aqui é a chácara, ó, longe da cidade. Aí eu falei, não, mas me leva, alguém me leva embora. Tem um ônibus, mas o ônibus, hoje à noite, fica hoje, até hoje à noite. Aí, se Deus não falar no seu coração, eu te levo você à noite. Aí fiquei emburrado e querendo ir embora e pensando no carnaval que eu estava perdendo. E aí chega a noite, cadê? O ônibus não veio. Então vou embora a pé. Naquela época não tinha Uber, tinha nada, irmão, no meio do mato. Ele, pode ir, mas é perigoso. O pessoal assalta a gente aqui a pé e não sei o quê, é o golpe do crente. Aí, amanhã não tem como alguém. Amanhã à tarde vai vir um carro aí, daí te leva. Aí eu fui ficando. Aí um dia, eu ficava sentado no fundo lá, e todas as palavras, e eu fechado. Até que, era um pastor muito usado, o pastor Jairo, usado em libertação, era só jovens, retiro de jovens. Ele começa a orar por libertação. Irmãos, eu nunca tinha visto aquilo ali. Começou a manifestar demônio nos jovens, que tinham, que não eram ainda de Jesus. Começou a manifestar. E aí, aquele pastor, ele manda os demônios virem amarrados para frente. Não sei se você já viu possessão demoníaca. Quem já viu? Se você nunca viu, não quer dizer que não existe. Existe, tá? Eu faço libertação praticamente todo mês. A gente faz uma libertação. E aí começou a acontecer, eu fiquei curioso. A pessoa muda o rosto e tal, fica todo, a voz muda. E esse pastor, ele era daqueles pastores que entrevista o demônio, sabe? Aí ele pegava o demônio assim e começava a perguntar: ô demônio, como que é seu nome? Bezetacil. Tô brincando. Tô brincando. Tranca a rua, pombagira. Os demônios falavam. Ele falava, como que você entrou na vida dele? O que você está fazendo na vida dele? E a pessoa ia expor na vida da pessoa, falava o que ele estava fazendo. E ele entrevistava, e eu fiquei assim, abismado. Até que tinha uma moça baixinha, do cabelo enroladinho, loiro. E ela estava assim, o demônio subiu o bolinha do olho dela para cima, estava só que aquela parte branca assim, e com a mão assim. E eu fiquei olhando. Na hora que eu olhei para essa moça, a bolinha do olho desceu. Foi tum! E eu estava lá no fundo. E ela falou, vou te matar. Falou aqui na frente, vou te matar. Só que eu escutei como se fosse um sussurro aqui. Vou te matar. Irmão do céu. Quando eu escutei isso. Você já andou naquele barco pirata que tem? Quando você desce assim, não dá um gelo na espinha? Aquilo lá que eu senti, tipo um gelo assim. Tchum! E aí eu entrei em pânico. Comecei a ficar com medo. Vou morrer. E não sei o quê. Aí
Por isso que é bom os amigos nessa hora. Eu tinha um amigo que ele era gordinho, né, que escondia atrás dele, assim. Me salva, vou morrer. E aí ele, calma. Aí o pastor terminou de fazer e eu entendi uma coisa nas entrevistas com o demônio lá, talk show com o demônio lá. O que eu entendi? O demônio falou o seguinte, ó, quem não é de Jesus eu posso tocar, eu entro, eu destruo, eu não sei o quê. Tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu estava roubando, estava fazendo tudo errado. Aí, e que estava acontecendo na vida do meu pai. Aí ele falou, mas quem tem Jesus eu não posso tocar. E basicamente é essa a mensagem. Aí no final o pastor faz toda a libertação, tal. Aí ele faz o seguinte, pergunta: quem quer ficar à mercê do inferno, dos demônios, pode ficar aí. E quem quer Jesus e quer ser livre, né, de todo ataque do diabo, pode vir aqui aceitar Jesus, irmão. Hã? Sabe lá o que é Jesus? Eu só sabia de Jesus assim, porque minha mãe e minha irmã ficavam falando, orando. Mas eu vim, foi o primeiro que vi, porque eu morri que eu não queria. O demônio queria me matar. Eu aceitei Jesus por medo do diabo. Aí eu ajoelhei e ele fez a oração para aceitar Jesus. Quando ele fez a oração para aceitar Jesus, meus amados irmãos, na hora que eu ajoelhei ali, e aí eu vou aceitando Jesus, pedindo para ele entrar na minha vida, de repente eu sinto a doce presença do Espírito Santo. Pela primeira vez. E Deus vem sobre a minha vida, eu nunca vou me esquecer. E vem com aquela ternura de amor, falar, eu esperei por esse dia. Eu sempre estive com você. Eu tenho outros planos para a sua vida. Eu tenho outros planos para a sua vida. E começou a ministrar, e eu comecei a chorar. Aquele ódio misturado com aquela confusão que estava dentro de mim, sabe? Eu vomitei aquilo assim, eu chorava copiosamente, chorava. Quando você chora que sai até catarro, sabe? Daquele jeito. Chorei. E eu segurando a barra da calça do pastor, com medo do demônio ainda. O demônio. O pastor solta, velho. E aí, eu, orando, irmão, quando eu levanto, depois de tanto chorar, receber Jesus, eu ajoelhei ali, aquele jovem doente, perdido, cheio de ódio, roubando, alcoólatra, completamente desvirtuado, e eu levanto com uma nova criatura em Cristo Jesus. No começo tudo emburrado no retiro, no final estava lá, adorando, na vigília, louvando, me apaixonei por Jesus. E no dia desse retiro, a menina, né, curiosidades, né, a menina não quis, falou assim, Deus falou comigo, não é para mim ficar com você não, era só uma estratégia de Deus. E eu falei, mãe, não quero não, eu estou apaixonado por Jesus. Mas ela falou, mas tem uma amiga minha que ela falou, que Deus falou com ela lá quando ela te viu, né, que vai casar com você. E ela falou até para o pastor Jairo. Falei, não quero nem saber, agora eu quero Jesus. Mas eu estou curioso, o que é? Quem que é? Adivinha? A minha esposa hoje. Olha só que lindo. Deus preparou a minha família. Deus preparou tudo no dia que eu converti, Ele também separou a minha família. Porque eu falava assim, nunca eu vou ter uma família por causa dos traumas. Eu falava, nunca eu vou casar. Eu falava isso. E Deus já preparou algo diferente para a minha vida, né? É a minha esposa maravilhosa que eu vou mostrar para vocês. E meu pai, irmãos, converteu a Jesus. Batizou, ele já falecido, morreu salvo. Toda a nossa casa foi salva. E eu não posso deixar de testemunhar o que minha mãe fez. Antes disso aí, minha mãe fez uma coisa que eu quero que você que é pai e mãe aprenda a fazer. É proclamar a palavra sobre os seus filhos. Antes dela converter, ela brigava comigo, ela me prendia, ela brigava, ela falava, você está virando bandido, e a gente só brigava. Aí, depois que ela converteu, ela mudou. Eu chegava às vezes 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu já fumava também, 15 anos fumava cigarro também. Aí ela me recebia, ela acordava, bêbada de sono, que ela trabalhava muito, acordava para me receber, e eu estava esperando ela brigar comigo, como ela sempre fazia. Daí o que ela começou a fazer? Ela chegava e me abraçava. Olhava para mim e falava assim, meu filho, você é uma benção. Você não fuma, você não bebe, você não rouba, você não faz nada errado, você é um orgulho para sua mãe, você é um orgulho para seu pai, você vai ser um grande homem de Deus. E profetizava na minha vida. Aquilo me dava eu me desconcertava, porque eu queria brigar para me fugir de casa, fazer alguma coisa.
E ela pegava, ainda falava, você quer jantar? Vou fazer uma janta para você. Ela, não, não precisa. Não, eu vou fazer. Aí ela pegava e fazia, cansada. E me servia e orava por mim. E ela começou a fazer isso tanto, irmãos, que quando os gurias falavam, vamos roubar não sei o quê, eu falava, não vou não. Por causa da minha mãe, para não desonrar ela, o amor dela. Quando começaram a usar droga, a gente fumava e bebia. Aí começou a onda de maconha e depois cocaína, né? Meus amigos, eles usavam, eu não usava. Porque eu lembrava da palavra dela. Você é uma benção. Você honra sua mãe e seu pai. Você não fuma. E aí eu ficava junto com eles. E eles falavam, mas por que você não usa? Eu falava, por causa da minha mãe. Por causa dela. Por mim eu usaria. Mas por causa dela eu não vou fazer, não. E um dia, Deus me coloca para pregar lá em Goiânia, numa conferência dos empreendedores de Goiânia. Né? São 4.000 pessoas participando. No Dia das Mães. E eu ligo para ela e falo assim, mãe, senhora, tal dia, a senhora poderia ir para Goiânia? Queria que a senhora fosse para lá, quero te fazer um presente Dia das Mães. Aí ela falou, claro, eu vou. E sempre ela falava para mim, um dia você vai palestrar para muita gente. Ela profetizava, você vai palestrar para muita gente, filho. E eu vou lá, um dia eu ouvir essa palestra, que você vai falar. Ela falava, Deus me mostrou, é a visão profética dela. Mas ela não é boba não, ela falava, e você que vai pagar tudo para eu ir. Ela sempre falava, boba não. Você vai pagar tudo, você vai ser próximo, não sei o quê. Aí, irmão, esse dia que era a visão que ela falava, repetia para mim, chegou lá em Goiânia. Aí eu mando a passagem para ela, Dia das Mães. E aí, quando ela chega lá, eu preparei tudo como surpresa, levam ela para o prédio, sentam ela lá na frente. Daqui a pouco me chamam para pregar. E eu que subo lá em cima para pregar. E aí eu conto essa história que eu contei sobre essa mulher que profetizou na minha vida, Dia das Mães, e eu falo, toda honra e glória para o nome de Jesus, mas eu quero te honrar, mãe, porque a senhora viu em mim aquilo que ninguém conseguia ver. Isso é o olho profético. É assim que nós temos que olhar para o irmão que está chegando na nossa cela. Você sabe, uma das coisas mais apaixonantes na vida da igreja videira são as crianças. Quando você vai servir no Encontro Kids, você tem a oportunidade de fazer isso. Porque tem criança que chega para nós, irmãos, que está destruída, está abusada sexualmente, está vivendo uma vida como eu estava vivendo. E quando você está lá servindo no encontro, servindo naquelas crianças que parece, dá muito trabalho, não dá. Vão ser os homens e as mulheres que vão estar pregando lá no futuro que você vai ter gerado. E não é só você, mulher, você, igreja. Nós precisamos investir nas crianças. Como estão entendendo? Que eu estou falando, minha amiga. Eu sou fruto do ministério, de investimento. A minha mãe investiu na minha vida, entende? Um menino chegou, uma mulher que trabalhava comigo, ela contou a história, o filho dela foi para o crime, engravidou uma prostituta, teve um filho e o filho morreu. O filho dela morreu e o neto dela nasceu, filho de uma prostituta. Um dia a mulher aparece na cidade lá de Cuiabá, ela do interior, entrega um guri, fala, esse é seu neto, eu não tenho condição de cuidar, eu já tenho outros 5 filhos, é filho do seu filho morreu, mas eu estou deixando ele aqui, estou indo embora. E não teve discussão, ela deixou o guri e foi embora, o guri que chorando, e ela estava desesperada, como que eu vou criar um guri agora? Apareceu um menino, eu vou levar ele de volta. Aí o dia que eu vi, Deus falou comigo, ajuda essa criança. Um guri de 10 anos, imagina, a mãe jogando, aí a avó devolvendo, imagina o coração da criança, quem que eu sou? E aí eu falei, me dá uma oportunidade, deixa eu levar seu neto para o encontro com Deus e tal. E aí eu ia num bairro bem pobre que tem lá na cidade, eu fui, preparei tudo, levei ele no encontro com Deus, ele foi no encontro com Deus, aceitou Jesus, foi cheio do Espírito Santo. Deus fez uma obra na vida desse menino. Só que ele tinha um histórico já, imagina quanta coisa ele vai carregando disso tudo. E aí nós fomos discipulando ele. Aí a avó agradeceu, olha, o menino mudou, ele agora está diferente, por causa do trabalho Ministério Kids. Só que um dia ele pega e cai. Se um adulto cai, imagina uma criança, né? Ele aprontou. Quando ele aprontou, foi o suficiente para a avó dele falar assim, estou mandando você embora, de volta para sua mãe. E aí ela chegou, como ela queria me dar satisfação, porque, como eu ajudei muito, ela foi pedir permissão para mim. Olha, eu queria só te avisar que eu estou mandando o menino embora, já comprei as passagens, vou levar ele para a mãe, lá no prostíbulo, já achei onde que ela trabalha lá, vou deixar ele lá. Aí eu orei com ela, falei, não faz isso, não faz.
paga um preço pela vida desse menino, você vai ter muita alegria no futuro. E fui falando para ela. Ela falou, não, eu já estou decidida. Aí eu orei com ela esse dia. Quando ela chega em casa, isso ela me conta no outro dia. Ela chega em casa de mansinho, ela escuta uma oração. Escuta alguém orando e chorando. E ela vai entrando devagarinho, e ela abre lentamente a porta do quarto. O que ela vê? Um menino de joelho na cama, orando e falando, Jesus, se o Senhor me ama, não deixa minha avó me mandar embora. Eu prometo que eu não vou cair mais, eu vou me comportar, mas eu aprendi que eu sou filho amado do Senhor, não deixa. E chorava, eu sou filho amado do Senhor, e como ele aprendeu na cela, constrangeu a avó, e a avó não mandou mais ela embora, ficou com ele, está até hoje, pela graça de Deus, amém? É sobre isso que nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos nisso, nessa obra. Quanto que vale o destino desse menino? E eu te pergunto, como que esse menino vai frutificar para Jesus durante a vida dele? Porque quem muito é amado, muito é perdoado, muito ama, irmãos. Amém? Então, eu sou fruto desse amor de Jesus. Só que eu fui convertido, e aí, depois, não dá tempo de eu contar toda a história detalhada, mas eu converti, aceitei Jesus, mas a minha mente era a mente lá da pobreza, a mente da escassez. Chego na Igreja Videira, passa aí, por favor, para mim. Passei o slide. Chego na Igreja Videira em 2010. Como? Afastei um período da universidade, desviei, afastei, e eu e a Paula desviamos, eu e minha esposa saímos da igreja, sofremos muito por conta disso. Obrigado. Causei muito dor e sofrimento para Paula, porque ela engravidou da minha filha, e os traumas que eu tinha de casamento vieram explodindo, e eu afastei da igreja, desamparado de discipulado, comecei a sabotar, porque eu comecei um choque emocional que hoje eu entendo, que era o medo de viver de novo que eu vivi na infância, porque eu vivi dentro de uma casa, numa família. Então, quando minha mãe separou do meu pai, é que eu tive paz. Então, eu pensava assim, inconscientemente, quando eu casar, eu vou voltar lá para a minha infância, vou viver tudo isso de novo. Então, eu não queria casar de jeito nenhum. E ela falou assim, mas como que você vai fazer isso se você não me ama? Eu falei, eu amo, mas eu não quero casar. Ela falou, então não vou. Então, e aí nós entramos num conflito muito grande com a família dela, comigo, e eu não conseguia entender. E eles oraram muito, a minha sogra orou muito, minha mãe orou, todo mundo entrou em oração por mim. Para mim ter lucidez, Deus fala comigo, você está repetindo a história do teu pai, você precisa casar. E aí Deus usa a pessoa, Deus usou literalmente, não literalmente, né, mas usou uma pessoa ímpia. Então eu falo que Deus usou a mula para falar comigo. Uma pessoa que sempre falava, nunca casa. Pessoa que era uma professora minha da universidade. Não casa, para que casar? Não faz isso com sua vida. E não sei o quê. Ela tinha muita influência na minha vida, essa professora. Aí um dia ela chegou para mim e mudou a palavra todinha. Você tem que casar. Você não nasceu para ficar sozinho. Você é muito fraco para ser sozinho. Você é do tipo do homem que tem que ter uma mulher. E não sei o quê. E mudou todo o parecer dela. E eu ouvi a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não sai da gente. Aí Deus falou comigo, eu falei, uau, é o sinal que o Senhor queria me dar. Eu vou orar, peço perdão para Paula, peço perdão para a família dela, nos casamos. Só que quando nós casamos, muita ferida. Nesse período que a gente separou, a minha filha nasceu separada, eu tive outra mulher, tive outro relacionamento, ela ficou muito magoada, muito ferida. E ela casou sem casar, sabe? Então, quando a pessoa casa, mas o coração dela ela não me deu, porque ela falou, não, eu acho que ele casou só por causa da nossa filha. E aí, irmãos, eu chego na videira. Vou no encontro com Deus, esse é meu encontro com Deus. Ali eu recebo um renovo do Espírito Santo. Ali é um corredor do fogo, tá vendo ali, ó? Vocês fazem isso aqui ainda? Não? Antigamente a gente fazia no encontro com Deus. Quem não orou em línguas ainda tem um corredor aqui, passa nesse corredor. Irmão, você sai de lá só o reteté. Sapatinho de fogo. Eu saí cheio do Espírito Santo. Chego em casa, eu falo para o Senhor. Voltei para o diabo, eu falo, nunca mais você me pega, agora você ganhou um adversário. Eu vou servir a Jesus, como foi lá na minha conversão. Não falei para vocês, mas como vocês perceberam, quando eu converti, eu recebi algumas orações de cura. Nunca mais eu tive epilepsia. Eu voltei a falar normalmente por um milagre de Deus, fui curado, recebi esse milagre, né?
e fui curado também do reumatismo. Tudo milagres na minha vida. Eu recebi milagres de curas na minha vida, né? E aí, aqui, Deus começa a fazer um grande mover de prosperidade. Em 2010, qual que era a minha situação? Passa aí, por favor. Financeira, para você entender. Como que era a minha vida financeira? Eu morava nessa edícula aí. Aqui chama edícula também, a casinha que a gente faz no final do quintal. Meia água. Lá a gente chama de edícula. Eu brincava que a minha era ridícula. Porque era resto de material de construção. Então, um pedaço da casa era um piso, o outro pedaço era outro piso. Era feito com resto de material de construção de obras doadas que eu ia fazendo. Então, aí pintei tudo de verde ali, né? Não sou palmeirense, mas eu pintei de verde. Tinha essa grama aí, certo? E tinha esse pé de limão. Aí eu falo com o pastor, falei, pastor, quero ter uma célula na minha casa. Quero ter uma célula na minha casa. Aí ele vai lá e fala, mas onde nós vamos fazer a célula? Eu falei, vamos fazer embaixo do pé de limão. Vou pôr uma luz ali e aí a gente vai fazer a célula. A primeira célula, meus amados irmãos, eu lembrei no dia que eu não tinha cadeira. Eu tinha aquelas mesas que você compra, que é uma mármore redonda, que você compra em loja de eletrodoméstico, tem 4 cadeirinhas de metal, uma estava quebrada. Então tinha 3. Aí eu fui na rua, achei uns tocos de pé de manga que cortaram e fiz os bancos desses tocos. E assim foi a primeira célula, com um bico de luz, assim, uma lâmpada, puxei um fio, coloquei ali e fiquei esperando os irmãos. Quando os irmãos chegam, eu me emocionei. Os irmãos chegam com a própria cadeira. Chegaram descendo do carro com a cadeira, com violão, com lanche. E foi a minha primeira célula aí. Quando eu comecei a minha jornada na videira, irmão, eu não tinha uma área para fazer uma célula. Mas eu entendi, quem é anfitrião prospera. Eu entendi. Bobo eu não sou. Né? Falei, Deus, estou recebendo aqui a célula na minha casa. Deus está toda semana aqui manifestando. Você acha que Ele não vai me abençoar? O maior interessado é Ele, de abençoar. E aí, irmãos, eu vivia tanta escassez ainda, que entraram 4 assaltantes um dia. No fundo dessa casa tinha um sobrado bem grande. Lá dá para ver um sobrado. E os bandidos acharam que ali era tipo o quintal do sobrado. Então, a minha esposa trabalha de gerente de um posto. Ela chegou, os bandidos entraram junto, quatro jovens, né, para assaltar. Aí eu fui humilhado nesse assalto. Humilhado. Porque eles entraram, falaram, onde que é para acessar para lá? Eu falei, não, é só isso aqui, é só isso aqui. Aí eles desanimaram, assim, vê que eles desanimaram. Aí eu falei, me dá, já minha outra filha já era nascida, eu falei, deixa minha família aqui, o que vocês quiserem levar, vocês podem levar, mas minha família vocês deixam. Não tinha nada para levar, irmão, eu levar o quê? Não tinha nada. Aí eles falaram, então vem aqui, fica no quarto. Aí sentei lá com a minha família no quarto, calmei a minha esposa, falei, e ficou um com a arma alvejando a gente ali, e os outros começaram a humilhar a gente. Falou assim, nós entramos na casa errada, hein? Aí, pergunta para ele onde é o cofre. Aí ele, onde que é o cofre? O cofre? Onde que é o cofre? Irmão, pobre tem cofre? Só se for para guardar os boletos. Esse aqui ninguém vai pagar por mim. Pobre não tem cofre, irmão. Não tem. Aí eu falei, não tem cofre não, amigo, não tem cofre não. O que tem está aí. Se vocês quiserem levar, leva. Aí o outro deu uma risadona lá, falou assim, o cara tem uma TV de tubo. Aí o outro falou, e um videocassete. Que eram, mas não era videocassete, eram os DVD, os primeiros que tinha, minha mãe me deu. Eu falei, respeita, é um DVD isso aí. Porque era grande, né? Irmão, não tinha. Quase que eu falei para ele assim, aproveitando aí, tem como você deixar 100 aí? O gás acabou. Irmãos, e cachorro de rico e de pobre é muito diferente. Você sabe disso, né? Irmão, eu sei como que um rico pensa, eu sei como que um pobre pensa, porque eu já vivi os dois mundos, né? O pobre, quando você vê um cachorro na casa do pobre, o que o pobre pergunta para o outro? O cachorro. O rico pergunta assim, que raça que é esse cachorro? Quanto que você pagou? Porque rico compra cachorro, 10 mil, 15 mil. Eu moro num condomínio de rico lá, todo mundo compra cachorro. E aí tem a raça, tem um pedigree. E o pobre, o que pergunta o pobre para o outro? Onde você achou esse cachorro? Quem que te deu? O pobre não compra cachorro. O rico vai no veterinário, gasta lá 10 mil de cirurgia, tudo. O pobre pode até levar no veterinário. Daí quando ele sai, o veterinário fala quanto que vai gastar. Aí a filha pergunta,
E agora, o que o veterinário falou, papai? Que ele vai morrer, vai morrer. Eu que não vou gastar 10 mil com esse cachorro aí. É assim, né? Mas o vira-lata tem uma vantagem. Eu sempre tive cachorro na minha casa, tudo vira-lata. Eu tinha esse cachorro aí, os nomes de cachorro de pobre é incrível, né? Esse aí chamava Jipinho, o Jipinho. Nome de cachorro de pobre, o Caramelo. Aí o que acontece? O Jipinho, no dia do assalto, entrou 4 caras. Não é que entrou, eu pensei na minha cabeça, né? Ingênuo. Falei, eu vou pegar 2, tudo guri. Eu falei, vou pegar 2, o Jipinho pega 2. Quando eu olho pro Jipinho, ele está imitando tipo estátua, assim, ó. Tipo assim, né? Daqui a pouco o cara faz assim, o Jipinho começa a rodear, pular. Quando o cara estava fora, ele latia. Quando o cara entrava, ele ficava amigo. Tipo assim, sempre quis ir embora daqui, você me leva? Eu falei, você me paga, Jipinho. Me paga. Um dia, pastor, chega a vizinha, bate palma, e aí fala, o senhor Washington, o seu cachorro emprenhou a minha poodle. Eu falei, poodle, ele só brigava, ele saía, quando saía, ele fugia, ia lá, ficava latindo, brigando com essa cachorra. Eu falei, não, impossível. E quando ela estava falando no portão, quem que já estava do lado, escutando? Fofoqueiro. O Jipinho lá, desse jeito, escutando, né? Aí eu olhei para ele, falei, você fez isso, Jipinho? E ele, não, tipo, eu não fiz isso aqui. Falei, ele não fez não, tenho certeza. Ela falou, o senhor pode me seguir aqui? Aí fui lá, uma puduzinho preta, coisa mais linda, pretinha. Aí ela me levou lá no fundo da casa dela e fez igual aquele cara, né? A puduzinha preta deitada, um monte de cachorro amarelinho, né, marronzinho, tudo com a cara do Jipinho. Aí ela pegou 2, pôs no meu colo, se vira, pode levar. Volta eu com os netos, né? Jipinho miserável, você faz isso comigo. Quando ele fugia, a gente teve um cachorro de raça nessa época, fugiu, roubaram. Minha filha chora até por causa desse cachorro. Aí o Jipinho fugia, eu falava, que bom, alguém vai roubar ele. É nada, os vizinhos vinham com ele no colo, falou, seu cachorro entrou lá na minha casa, comeu a ração do meu cachorro, por favor, segura ele aqui, de novo, os vizinhos devolviam, né? Bom, nessa pobreza, nessa luta, eu comecei a aprender o quê? Eu criei na palavra de Deus. Tem um versículo no livro de Salmo que diz assim, bendito é o homem que tem um prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor. E até então, a única palavra que existia, né, nos Salmos era a lei. Agora nós temos a graça, glória a Deus. Mas o homem que medita na palavra do Senhor e nela tem seu prazer, né, de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada à beira do ribeiro das águas, cujas folhas não murcham, e tudo o que ele faz no seu tempo prospera. Fala assim, tudo que eu faço prospera. Eu falei, eu vou estudar, eu tenho alguma coisa errada na minha vida, porque eu preciso aprender como que eu faço para acessar o que Deus tem. E eu comecei a estudar desesperadamente. Eu tinha catálogos de versículos e estudando o que a palavra de Deus falava sobre riqueza, não é? Para mim poder prosperar. Irmãos, eu comecei a ter revelação. Eu comecei a ser liberto de toda aquela mentalidade de escassez que eu tinha, fui organizando isso, comecei a ensinar outras pessoas e foi vivendo. Pega o calculador do seu celular aí, por favor. Comecei a dizimar, sou dizimista há esses anos todos, né? E aí, coloca aí na calculadora um valor de uma renda mensal aí que você tem, a renda da sua família hoje, assim, estimado, se você não sabe exatamente, coloque na calculadora, certo? Renda familiar. Ok? Colocou? Agora multiplica por 10. Fala, vezes 10. Agora fala assim, eu tomo posse em nome de Jesus. O que aconteceu aí? A sua renda multiplicou por 10. Ficou bom? Mudaria alguma coisa na sua vida? Claro que mudaria, né? Então, foi isso que aconteceu na minha vida. No primeiro ciclo de 7 anos, Deus fez isso comigo. Eu acompanhava pelo dízimo. Todo ano tinha meta de aumentar o dízimo. Então, o que era meu dízimo, o que era minha renda, virou meu dízimo. 10 vezes mais. Falei, eu recebo em nome de Jesus. Eu fui acessando. Passa aí, por favor. Eu fui acessando. Aí, Deus começou a fazer a restauração. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você frutificar em todas as áreas da sua vida. Como que eu ia ser próspero se meu casamento não existia? Estava destruído. Minha esposa magoada. Então,
Então a gente fez o curso de casais da igreja. Isso aqui era minha filha na época. Olha o toco de manga lá, o jeito que era lá. Tá vendo? Ela era mais velha. Hoje ela tem 20 anos. Essa menina hoje, ela faz faculdade de... Passou na universidade pública, né? Faz faculdade de administração e faz faculdade de psicologia, lidera a célula, prega nos encontros. Ela, na escola onde ela passou, no 3º ano, dos 30 alunos, 26 ela levou a Cristo. Dos 30 alunos da sala dela, ela levou os 26 a Cristo. Glória a Deus. Isso é prosperidade ou não é? Glória a Jesus. Essa aqui é a Sofia. Amava tomar banho de panela, assim, desse jeito. Ela odeia que eu ponha essa foto aqui, mas eu coloco. E aqui Deus começa a fazer a restauração. A primeira área da minha vida que prosperou foi meu casamento. A minha esposa me deu o coração de volta, eu ganhei o coração dela. E aí nós começamos a prosperar. Meu casamento é uma bênção, irmãos. Eu estou há 18 anos... 18 anos casados. E mais 4 juntos com a minha esposa. Nós somos apaixonados um pelo outro. Nós viajamos juntos. Nós fazemos a obra do Senhor juntos. Isso é uma grande prosperidade. Então, a primeira bênção é a família. Porque se você tem dinheiro, mas você perde sua família, você perdeu o jogo. É ou não é? Isso aqui é uma riqueza. Aí Deus começa a restaurar. Pode passar aí, por favor. Dentro da Igreja Videira. Cursão, CTL, curso de casais. E eu quebro um primeiro conceito na minha vida, que minha mãe falava assim, quem quer prosperar tem que trabalhar muito. Então eu era um cara, tipo o pai do Cris lá daquela série, sabe? Tem 3 empregos. Né? De manhã ele era uma coisa, à tarde é outra coisa, à noite era outra coisa. Porque eu falava, para eu prosperar eu tenho que trabalhar muito. Só que daí eu não tinha tempo para a obra de Deus. Aí meu líder falava assim, mas você tem que fazer o cursão. Eu falei, não tenho tempo. Eu trabalhava à noite, eu trabalhava no final de semana. A minha vida era pautada em ganhar dinheiro, porque eu queria prosperar, eu queria mudar a minha história, e eu achava que era trabalhando muito. Só que aí eu aprendi uma coisa, que eu tive que ter revelação para mim prosperar. Foi uma grande virada na minha vida. Foi uma época que eu dava aula na universidade à noite, dava aula na universidade pública nos finais de semana como professor substituto. Então, trabalhava muito. Aí o Senhor falou para mim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a minha justiça e as outras coisas, eu vou acrescentar na sua vida. Só que eu tinha construído uma casa com piscina, tudo, teve festa. Na minha família, eu fui a primeira pessoa que teve uma casa com piscina, né? Então, aquela coisa de transmitir ao vivo a piscina sendo cheia, foi uma alegria na nossa família. E aí todo mundo ia lá em casa tomar banho de piscina, aquela coisa, né? E tinha célula, batismo na minha casa, só que eu financiei essa casa. E eu pagava a parcela dando aula. Aí o senhor fala, pede demissão. Eu falo, como que eu vou pedir demissão, senhor? Como que eu vou pagar a conta da água? Porque até então eu achava que o dinheiro que eu ia acessar era fruto do meu braço, do meu trabalho. Eu não tinha essa revelação que Deus podia me dar renda. Eu achava que eu que tinha que conquistar a renda. Esse era meu entendimento. Deus já me deu saúde, agora eu tenho que trabalhar. E Deus queria me ensinar que não é assim. E eu já vou te ensinar, não é assim. Tem uma prosperidade que vem do céu, do alto. Quando você busca as coisas dele primeiro, ele começa a abrir portas que você jamais poderia abrir. E aí, eu chego um dia, peço conta na universidade, um passo de fé, minha esposa juntos, sem saber como que ia pagar as parcelas do financiamento. No primeiro mês que eu abro mão para mim poder fazer cursão, CTL, liderar, Deus manda um contrato de consultoria, uma pessoa entra em contato com o Sebrae, fala que quer uma consultoria, que alguém falou de mim, que era só eu que podia fazer, eu dou um valor, que era 1 ano de salário que eu tinha, para que eu não queria fazer o serviço, eu dei um preço alto, porque falei, não, já libertei de ter que, eu vou focar no reino agora, quero liderar tudo. E é um trabalho que eu fazia em 1 mês e meio, mais ou menos. 1 ano de salário. Mandei a proposta só por mandar para ele não fechar. O que aconteceu? Ele fechou. Aí o Senhor falou assim, ó, quando você aprende a confiar em mim, eu vou derramar uma porção extraordinária sobre a sua vida. E aí eu comecei a aprender que não tem como ganhar de Deus. Se Deus te pede algo que você dá, ele vem te dar muito mais. Mas isso é experiência e revelação. Você vai tendo que ter essas revelações. Durante esse período, eu tive a oportunidade de ofertar 2 carros. Quando eu fui levantado obreiro, foi outra experiência sobrenatural. Eu fiz um voto com Deus, durante todo o meu teste de obreiro, o obreiro ele vai sendo treinado até ele ser aprovado de ser ordenado pastor. Qual que é o voto que eu fiz? Eu vou
orar todo dia no prédio da igreja. Porque você pode orar em casa, você pode orar. Eu falei, eu vou orar todo dia no prédio, vou abrir o prédio todo dia até eu ser ordenado. Depois eu continuei, né? Acabou que eu não parei aí. E aí eu tinha um carro, um Gran Siena, tinha comprado um carro. Nunca tinha comprado um carro novo ainda. Esse foi seminovo. E aí o senhor pega, tem um mover de oferta lá na igreja, e eu falava, eu quero fluir na mesma unção dos meus pastores. Aí o pastor oferta um carro, pastor presidente, o outro pastor, que é o meu pastor direto, oferta o carro dele também, fica a pé, e aí Deus faz assim comigo. Você não quer fluir na mesma unção? Está aí a oportunidade. Aí eu relutei, eu falei, sai Satanás, sai da minha mente. Porque eu fiz o voto, eu vou orar de carro, como que eu vou fazer? No bairro que eu morava não tinha ônibus, porque ia para o pé da igreja. Eu falei, não é Deus, isso é Satanás, certeza. Não era Deus falando. Até que eu tomo um passo de fé de novo e oferto. Irmãos, eu vivi 2 anos, que foi meu teste, coisas sobrenaturais. Eu dormia, teve vezes assim, a minha esposa, se ela estivesse aqui, ela estava testemunhando para vocês. Ela falava, e amanhã, como que você vai? Aí eu falava, se Deus proverá, vamos só dormir, a obra é dele, vamos fazer. Eu tinha esse nível de confiança, porque eu fui aprendendo que Deus ia me suprir. No outro dia eu acordava, ia fazer o café, já tinha um irmão estacionado na frente da minha casa. Deus me falou de madrugada, pastor, para vir te buscar para orar. Quantas vezes eu vivi isso? De eu dormir sem saber como que eu ia, no outro dia ter um irmão lá na frente. Muitas vezes. Aí Deus levantou um irmão, que vai ser meu próximo multiplicação, vai ser com ele, o Cezi, que era lá dessa igreja. Ele que me levou na igreja do pastor lá. Como que é o nome da cidade? Penápolis. O Cezi é esse meu discípulo, que foi para Penápolis e me levou lá. O Cezi chega na minha casa como? A esposa liga, fala que o marido estava querendo se matar porque ele quebrou. Ele era da área de banco, foi para montou um negócio, quebrou e não tinha dinheiro para comprar alimento. E queria se matar. Aí ele vem para minha casa, discipulo ele, fala, você quer avançar? Vamos orar comigo todo dia. E aí Deus fala para ele, você que vai levar o pastor para orar. Durante todo o resto do voto dele, você vai levar. Ele falou, pastor, deixa eu te levar todo dia? Eu falei, deixo, mas você vai me levar? Você vai me levar como, se você não tem carro? Ele falou, eu vou falar com meu sogro, ele vai emprestar o carro para mim. Aí ele falou com o sogro dele, emprestou o carro, ele também não tinha carro, e ele me levou todos os dias que faltavam para orar. Todos os dias, com o carro do sogro. E aí, irmãos, esse irmão prosperou tanto, ele devia 800 mil reais. Terminou esse tempo de oração, ele já tinha pago os 800 mil reais, foi promovido, virou executivo, veio para cá, já foi para Londrina, agora voltou para lá. Né? Foi promovido, mudou de vida, hoje ele tem casa de aluguel. O irmão prosperou muito, porque ele aprendeu como que acessa essa riqueza. E ele viveu isso junto comigo. Ele aprendeu. Esses princípios são sobrenaturais e eles funcionam. Quando estão entendendo, diga amém. Para encerrar essa parte do testemunho aqui, e a gente vem para o segundo bloco, né? Pastor, nós temos até meio-dia, parte da manhã, até meio-dia, né? Deixa eu passar aqui, aí vamos orar, eu vou vir com o ensino. Não tem como você não prosperar se você se associa com Deus para cuidar das coisas de Deus. Existe uma prosperidade que só vai experimentar quem está fazendo como o Júris está fazendo. Vocês viram? Apesar de ter tantas opções de lazer, de negócios, ele está junto, servindo a obra de Deus, no reino de Deus. Chama ele para vir para cá na hora. Estou lá, pastor, vou lá pregar. Nós não pagamos nada como igreja para ele vir. Ele veio tudo com recurso próprio, veio e fez questão de estar aqui ontem. Isso é um princípio de prosperidade, quando você se coloca na posição de jorrar na vida da igreja. Amém? Quantos querem receber essa porção? Passa aí, por favor. Pode passar aí, vai nas fotos. Passa aí. Olha, para resumir o meu testemunho, o que Deus foi fazendo? Isso aqui são os encontros com Deus. Nossos encontros com Deus, a gente recebe gente do mundo inteiro. Já teve gente da Argentina, que foi nosso encontro, do Canadá. Todo encontro tem gente de São Paulo, agora tinha pessoal de João Pessoa. Eles vão, não me pergunte como, só sei que é assim que acontece, os irmãos aparecem lá. E eles vão lá para Cuiabá para participar do encontro com Deus. Nosso encontro com Deus, a gente abre inscrição 30 dias antes. Eu tenho que avisar, olha, vai abrir inscrição essa sexta-feira. A gente abre a inscrição e esgota em 5 minutos as inscrições. É uma coisa sobrenatural. Amém, irmãos? Isso é prosperidade? Demais, é prosperidade. Multipliquei, 9 pastores já foram gerados através do meu ministério, que andaram comigo, amaram a obra como eu amo e hoje são pastores também. Isso é prosperidade? Glória a Deus, tem 9 pastores que, inclusive um está pertinho aqui, em Joinville, o Sérgio, né?
e vou vir pregar aqui. E esse aqui é um discípulo meu, foi o primeiro pastor que eu gerei. Esse foi o primeiro encontro dele. Para eu chegar naquele encontro ali, teve encontro com 30, com 50, luta, oração, jejum, fogo, glória. O primeiro encontro dele já foi maior do que todos os outros que eu já tinha feito. Aí ele mandou a foto, eles me deram um quadro, essa foto foi quando a gente bateu a primeira vez sem encontrista na nossa história, né? Aí tem essa foto aí, que é simbólica desse novo tempo, dos encontros que romperam. Aí ele mandou a foto dele, já bateu de início, num lugar muito mais bonito, ele muito mais bonito, mais cheio de unção, mandou para mim e mandou assim: pastor, igual o senhor profetizou, obras maiores eu estou vivendo. Isso é prosperidade? Quando você vê seus discípulos indo além, vê seus filhos indo além, isso é prosperidade, né? A minha família toda, ó, servindo nos encontros, nos kids, nos jovens, olha aqui, ó. Essa minha filha aqui, ela toca na pessoa, a pessoa sai orando na hora. Ela tem dom de cura também. A minha esposa, a minha outra filha. Deus me colocou para pregar do lado do pastor Aloysio, irmão. Quem imagina um pastor de rede? Eu sou o único pastor de rede do Brasil, ou do mundo, que pregou junto com o pastor Aloysio numa conferência. Graça de Deus, porque não é assim que funciona. Quem vai pregar é o supervisor, não é? Mas Deus, ele coloca você onde ele quiser. Entende o que eu estou falando? Para honrar e glorificar o nome dele. Isso é prosperidade, acesso? Pode passar, por favor. Olha o que o diabo tentou fazer na minha vida e olha o que Deus fez. Isso aqui é minha família, irmãos. Olha que riqueza que Deus me deu. Olha minhas filhas lindas. E falando nisso, as duas estão solteiras, viu, irmãos? Se tiver irmãos aí, bom partido. Elas odeiam que eu falo isso, mas eu falo. Estou orando, Deus já me falou, né? Eu falo para elas, vão casar cedo. Então, minha família é maravilhosa, toda cheia do Espírito Santo, selado. Pode passar aí, por favor. Deus me deu. Hoje eu tenho chácara de pesca. Tenho isso aqui é o último brinquedinho que Deus me deu. Isso aqui é um barco de pesca. Para quem pesca sabe o que eu estou falando. É uma lancha de R$250 mil. E é uma lancha de pesca que é uma Bass Pro, uma Mega Bass, né? Que é a melhor lancha de pesca hoje do Brasil. Então, eu pego aqui, ó, põe na minha caminhonete, vou lá, é muito bom de pescar, pesco, volto, e tudo isso sem abrir mão da obra de Deus, sem priorizar, sem deixar de fazer a obra de Deus. Repreende inveja no seu coração, irmão, repreende. Fala, glória a Deus. Fala, Deus vai fazer de novo. Amém. Tá vendo? Estou treinando você. Aí, ó, ali é o condomínio, condomínio mais caro da cidade, com um condomínio lá, é tipo Alphaville. Lá tem Alphaville também, mas tem os Florais. Florais é superior ao Alphaville. Esse ano, em dezembro agora, eu sempre liderei células lá, discipulei lá. Nós temos várias células nesses condomínios, vários irmãos que moram aí, são membros, discipuladores. E esse ano um irmão disse que sonhou comigo, chegou na virada do ano e falou: ó, Deus falou para mim que é para você comprar essa casa aqui. E uma casa minha. E fomos lá olhar, sentimos que era de Deus. Falei: ó, se for Deus mesmo, você tem que pegar essa casa, essa outra casa, esse cachorro, esse papagaio, essa moto, você tem que pegar tudo. E ele falou, abraçou tudo, falou: essa casa é do Senhor, passou aí. E fez um negócio comigo. Estou morando nessa casa agora, do lado da quadra de tênis, que é o meu esporte favorito, graças a Deus. Eu nem entrei na casa, na hora que eu cheguei assim, vi a quadra de tênis, a minha esposa já olhou, né? Eu sou filho amado, aleluia. Amém? Fala, Deus vai fazer de novo. Amém? Tudo é Deus. Irmãos, sonho de infância de ir para Disney, né? Quem não teve esse sonho da nossa geração, né? De ir para Disney e tal. Não só fui, como levei a minha família, andamos na Flórida, lá ficou quase 30 dias. Já viajei, eu só não viajei à Ásia, mas eu viajo muito, né? Esse ano, por exemplo, já fui para Suíça, já fui para Veneza, já fui para Roma, já fui para Paris, já fui agora para Colômbia, em Medellín, né? Tudo esse ano eu fui, só esse ano. E o ano não acabou. Glória a Deus. Nunca podia imaginar. O Gaguinho foi longe, olha aí. E aí você vai ver, olha meu Instagram, você vai ver onde que eu estou no dia a dia, fazendo discipulado, fazendo encontros, servindo a obra. E Deus vai me alçando, me prosperando, me dando acesso, me abençoando, em nome de Jesus. Né? Pode passar, por favor. Aquela viagem ali, ó, tá vendo a bandeira dos Estados Unidos?
foi outro sonho que eu realizei. É a cidade de Washington. Era Washington em Washington. Hã? Lá eu descobri que não era muito bom ter meu pai colocar o nome de Washington. É tipo você chamasse Brasília no Brasil, né? Ô Brasília, tipo lá em Brasília, né? O pessoal dava risada do meu nome o tempo todo. Então, me deu empresas, né? Eu tenho negócios, eu sou servidor público estadual, sou executivo, mais de 12 prêmios nos últimos 5 anos a gente ganhou com a nossa área lá muito próspero. Onde eu vou, Deus me coloca, é impressionante. A bênção de Deus vem e floresce, e abençoa e prospera, né? Eu tenho negócios também, a maioria dos negócios eu não atuo diretamente, eu sou sócio investidor, outros irmãos que tocam, para mim não tirar o foco do pastoreio, né? Então minha prioridade é o pastoreio, né? E o meu tempo principal é o pastoreio e o meu trabalho no governo. Mas eu tenho vários outros negócios também como sócio, como exemplo um banco, Propósito Bem, que eu sou sócio, etc. Acesso, por exemplo, ontem eu estava mandando a data por irmão, está no meu pé desde o começo do ano, eu não tenho tempo, aí mandei uma data do ano que vem, que dá para eu ir, que ele quer me pegar lá. Esse foi outra pescaria que foi assim. Ele vai lá, manda o avião me buscar, aí me leva de avião para o pesqueiro. Chega lá, é um resort no meio da Amazônia, para mim ficar lá com ele pescando. E ele fica insistindo para me dar a data para mim, e eu não pago nada. Ele vai lá, busca minha família de avião, leva. Isso é prosperidade, irmãos? Olha que benção. Ainda estou dando luta para ele conseguir me levar ainda, não consegue. Eu que devia estar, né? Falou, irmão, se você... Aí ele falou, não, o data que o senhor mandar aí, eu vou mandar o avião te buscar. Isso é prosperidade. Às vezes eu não teria um avião, mas Deus vai me dar acesso a pessoas que têm para abençoar a minha vida, né? Relacionamentos no mundo inteiro. Eu tenho amigos no mundo inteiro. Essa semana tem um pastor da Flórida que está lá em Cuiabá, por exemplo, está lá tendo comunhão comigo lá. Tenho amigos na Europa, tenho uns amigos aqui na Argentina. Vocês estão achando ruim que a gente está ganhando, estou achando bom, que eu tenho muito amigo argentino. Eu vou pregar lá esse ano, eu vou pregar com a camisa da Argentina, que a Argentina vai ser campeã. Doa quem doer. Né? O pessoal fala que estão roubando, não é oração minha, eu estou orando por eles. Juiz, cega o juiz, cega o VAR, cega, né? Isso é. Então, vou fazer o seminário de novo lá com o pastor Tiago, lá em 2 cidades esse ano ainda, em outubro, que eu vou para lá. Depois vou para Mendonça, que ninguém é de ferro, né? Ir lá para Mendonça, lá conhecer a cidade, etc. E isso aqui nós demos carro, não é a primeira vez, é duas vezes nós damos carro para o nosso pastor. Por quê? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como que a gente faz? Eu não dei sozinho esse carro. A gente faz um grupo de WhatsApp e fala, irmãos, vamos trocar o carro do pastor? Vamos. Aí pega, vou dar 10 mil. Aí o outro, dou mais 5. E aí a gente vai fazendo assim. Mas como que você pode dar 10 mil se você não tem? Entendeu? Às vezes você tem um coração, mas você tem que acessar a riqueza. Para você poder ter 10 mil para dar numa cota de comprar um carro, isso não é prosperidade? Viagens, irmãos, aqui mesmo em Gramado, teve um dia que eu realizei um sonho. Eu aluguei uma mansão ali em Canelas, um pomar, coisa mais linda assim. E liguei para minha irmã, que morava aqui em São Leopoldo. Falei, férias, tal data, você pode ir? Não, eu estou sem dinheiro. Eu falei, não estou perguntando de dinheiro, perguntando se você pode ir. Posso. Então tá, você pode ir, levar e tal. Então pode. Então já está reservado. E eu organizei umas férias para minha família de 7 dias ali, assim, tudo do bom e do melhor. Levei minha mãe, levei meu cunhado, levei tudo, e Deus me deu graça de pagar tudo. Isso não é prosperidade? Um dos dias mais incríveis na minha vida foi o dia que eu pensava assim, nunca eu fiz uma festa de aniversário para mim ou para minha esposa, a gente não tem essa prática, né? Aí o dia eu ia completar 100 encontros com Deus, eu falei, Senhor, eu quero fazer uma festa, mas para celebrar as vidas que estão sendo salvas, 100 encontros com Deus. A gente fez um encontro especial, tudo, e eu pedi algo para o Senhor, me dá condição de ofertar todas as inscrições. Porque a pessoa faz uma festa de aniversário, gasta 100 mil, mas não posso pagar todas as inscrições do encontro? Eu acho muito mais útil, né? Para mim, não condeno quem faz festa, não. E até me chama, porque daí eu vou na sua. Né? Mas, aí o que acontece? Deus me deu, irmãos, me deu uma consultoria, um negócio lá, sei que apareceu, não vou atrás, a bênção que me persegue. Veio o dinheiro, paguei todas as inscrições do encontro, e ainda sobrou dinheiro, aí a minha esposa falou, e os kids? Também os kids. Aí virou, metade do encontro dos kids também foi pago com esse dinheiro. Então, teve um encontro que o pastor pagou todas as inscrições do encontro. Você pensa?
Isso é prosperidade? Mas isso vem o quê? Do anseio de abençoar. Mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então a bênção está em dar, não está em receber. Não estão entendendo? Diga amém. Pode passar aí, por favor. Certo? Passa aí, por gentileza. Isso aí, quando começou o projeto, né, Riquezas do Alto, Deus me levou a ensinar tudo isso para os irmãos. Começamos com 100 alunos lá em Cuiabá, essa é a primeira turma. Na mão deles ali tem um manifesto que eles entregam para os pastores dele, dizendo: conta comigo, eu vou ser um mordomo fiel, eu vou ser dizimista, eu vou servir essa obra. O senhor agora tem uma coluna aqui, né, que é formada. Então é uma escola para formar pessoas ativas no reino de Deus. Não é para ganhar dinheiro para postar no Instagram, entende o que eu estou falando? É outro propósito. Então, hoje já são mais de 15 mil pessoas, só de alunos do Jornada são 700 alunos hoje, espalhados pelo mundo, que não são alunos, são discípulos, né, que eu vou formando, e os pastores deles me ligam agradecendo. O que aconteceu? Fulano está ativo aqui, quer liderar, por quê? Eu ensino isso. Buscar primeiro o reino, tá bom? Pode passar aí, por favor, para a gente encerrar. Ok. Eu quero, só põe no último slide que tem uma confissão. Eu quero fazer um apelo agora nessa palavra, para a gente dar vai ter um intervalo? Tem um intervalo, e a gente volta para o segundo bloco. Quero pedir uma coisa para vocês, né? É tão difícil eu vir aqui, então a gente está programado para acabar às meio-dia, né? Seria muito importante se eu conseguisse ter de vocês mais 30 minutos, por exemplo, para acabar meio-dia e 30. Porque Deus me trouxe aqui, hein? E teve resistência, né, pastor? Eu cheguei aqui ontem 3 da manhã. Então, eu tenho muita coisa para ensinar, né? Eu não posso pular o depoimento, porque é assim que Deus deu. Porque isso aqui abre seu coração para crer. Essa parte. Abriu o coração. Agora, é a palavra. Eu vou pregar a segunda, é palavra. Para Deus gerar no seu coração. Então, eu preciso que você reprograme seus compromissos para você sair meio-dia e 30. Agora, eu quero fazer um apelo. O pessoal do louvor, sobe aqui, por favor. Eu quero fazer um apelo. Não tem como você acessar a prosperidade que eu ensino e que eu vivo, se primeiro você não fazer uma entrega genuína do seu coração a Cristo. Não existe uma riqueza maior do que ter Jesus na sua vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter o que você for. Se você não tiver um coração genuinamente entregue a Cristo, você é pobre. Você só tem coisas dessa terra. Mas quem tem Jesus, tem aquilo que é eterno. Então eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Deus, eu consagro a minha vida para o Senhor. Eu estou disposto, porque eu quero, mas eu também estou disponível, porque eu libero minha agenda para poder servir. Então eu fiz um voto para o Senhor. Eu não sabia que eu ia ser pastor, Deus, mas eu fiz um voto seguinte: aqui nessa obra, eu vou ser uma coluna. O que é a coluna? O tijolo pode cair, derruba, sai, mas o que sustenta a obra são esses pilares aí. Se a gente quiser reformar aqui, a gente pode quebrar o muro, mas jamais você pode quebrar o pilar. O pilar que sustenta. O que acontece? São anos servindo a obra de Deus, com lutas, momentos difíceis, mas eu estou ali firme. E meu pastor, no momento de luta dele, ele olha para baixo: quem que são minhas colunas? Aí ele olha e vê quem? Está lá, o Washington está aqui, o Washington não sai. O Washington eu confio, ele é coluna, ele está junto. Então, não é ser uma coluna na obra só com aliança com Cristo, é ter uma aliança com quem Cristo constituiu sobre a sua vida, que é o seu pastor. Então, se você não tiver essa disposição de entregar a vida a Cristo genuinamente e se dispor para servir e ser usado por Ele, você não consegue viver uma prosperidade com propósito. Você consegue ganhar dinheiro, eu posso te ensinar também, ganhar dinheiro sem envolver na igreja, como um ímpio ganha. Mas vou te falar, nem se compara com a prosperidade que vem de Deus. Porque quando Deus dá, Ele dá abundantemente. E a sua alegria está mais do quando você joga do que quando você recebe. É impressionante. Tem mais alegria quando nós fomos lá esse dia dar o carro para o pastor do que no dia que eu comprei o meu. É muito mais. Eu tenho mais alegria quando eu estou lá servindo no encontro com Deus, pessoas sendo salvas, do que quando foi o meu encontro. Toda vez eu choro, eu me emociono para ver a transformação que Jesus está fazendo. Então, Deus quer te usar. E eu quero fazer um apelo para você. Se você quer acessar esse nível de prosperidade, onde Deus vai derramar riqueza na sua vida com um propósito, eu quero que você levante-se, saia do seu lugar, e você pode ocupar esse espaço aqui na frente, e eu quero orar com você junto com o pastor. Sobe aqui, pastor. Eu quero orar por você.
que você está falando com esse apelo? Está falando assim, eu estou disposto, eu estou disponível. Pode ficar nas laterais assim também, para caber todo mundo. Eu estou disposto e disponível. Fala assim, eu estou disposto e eu estou disponível para o reino do Senhor. Amém? Vem aqui para frente. Para quem que você está entregando agora, consagrando seu coração? Não é para a igreja videira. Você está entregando seu coração para quem? Para que Cristo possa te usar. Amém? E Deus te plantou aqui neste lugar, então Ele vai te usar aqui. Você crê nisso? Então feche os seus olhos. Você vai repetir uma oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o maior presente, a maior riqueza, o Senhor já me deu. Eu nasci de novo. Eu tenho o Espírito Santo. E eu reafirmo que o Teu Espírito Santo habita em mim. E eu sou salvo. Eu estou unido eternamente ao Senhor. Mas nesse tempo, nessa terra, eu me consagro. Eu estou disposto. Eu estou disponível para servir a Tua obra, para servir o Teu reino, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu faço um voto ao Senhor de ser uma coluna neste lugar, para ofertar, para dizimar, para trabalhar, para sustentar com o meu tempo, com os talentos que o Senhor me deu, com o serviço e com dinheiro, a obra do Senhor. Usa a minha vida como um canal desobstruído da graça de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que sobre a minha vida há um depósito de riqueza com propósito. E eu acesso hoje, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, por todos aqueles, ó Pai, que hoje, genuinamente, decide entregar a sua vida no altar do Senhor para viver com propósito, para ser usado. Ó Pai, derrama dons espirituais sobre eles. Sela agora essa oração com a Tua presença. Sela agora, Senhor, essa oração com um Teu doce Espírito. Enche o coração deles com a Tua presença, Papai. Nós Te louvamos e Te exaltamos e declaramos que aqui eis um povo, ó Pai, disponível, disposto a prosperar com propósito. Levanta eles, ó Pai, como colunas nessa igreja, para edificar o reino do Senhor, para que muitas pessoas sejam salvas. Pai, eu oro em nome de Jesus, declarando que eles serão instrumentos poderosos nessa igreja. E o Senhor vai derramar, ó Pai, riquezas espirituais, mas riquezas materiais sobre a mão dessa igreja, para que eles possam avançar de uma maneira acelerada ao reino do Senhor. Que muitas vidas nessa cidade sejam alcançadas através do coração deles, da disposição que eles têm de servir o reino do Senhor. Assim nós oramos e nós declaramos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Um dia nós vamos estar diante do Senhor, todos nós. Tudo vai passar, carro, casa. Lá você nem vai lembrar de casa que você morou, você não vai lembrar de carro que você dirigiu, você não vai lembrar de viagem que você fez, porque isso não vai ter valor. O que você vai lembrar? As boas obras que vão te acompanhar, diz a palavra. Você vai lembrar da criança que você pregou nós achamos que vamos esquecer. Não, nós vamos lembrar. Você vai ver aquela criança que você pregou lá, olhando para você e falando, obrigado, eu estou aqui hoje porque você pregou para mim. Sabe, cada vida que você ganhou, elas vão estar lá. Elas são as grandes riquezas, as pessoas. E você vai ter muita alegria, sabe por quê? Porque você, na terra, dedicou a sua vida àquilo que é eterno. E aí nós vamos ali celebrar o Senhor. Então, irmão, deixa eu te falar. Ainda que você não fique rico financeiramente falando, vale a pena servir a Jesus só porque você é salvo. Você ia para o inferno. Agora você vai estar com Jesus eternamente. Só porque você é salvo, você deveria servir a Jesus. Só porque você é salvo, você deveria pregar o Evangelho. Mas Deus tem muito mais. Além de salvação, Ele tem uma vida e uma vida abundante para você. E eu quero profetizar na sua vida.
com esse coração que você demonstrou aqui, que o Senhor derrame uma medida extraordinária de prosperidade. Que você acesse uma unção de abundância, de prosperidade, tal qual eu acessei. Que você viva um testemunho vivo de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus abra portas que ninguém pode fechar. Que Deus te coloque em mesas que jamais seriam acessíveis, mas pela graça Ele te colocou lá, para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo essa palavra profética em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Irmãos, 15 minutinhos de intervalo, tá bom para o senhor? 15 minutinhos? 15 minutinhos de intervalo, ok? Eu subi com o pastor Washington lá para descansar um pouquinho, ok? Daqui 15 minutos nós retornamos em nome de Jesus. Viu, faz todos na máquina que eu vou comprar todos. Vou fazer tudo. Faz tudo. Faz tudo aqui que eu compro todos. Pronto. Perfeito. Pronto. Eu vou lá, Irmãos, olha só, a gente vai estar vendendo o livro do pastor ali, então, do lado da ficha da cantina ali, tá? Você pode ali me procurar.